Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Ivan Leão aqui, pastor da Nasci, passando para mais um podcast, o NasciCast, na verdade, 11º episódio desse NasciCast. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo aqui da nossa casa, mas antes de falar quem é, eu quero encorajar você a curtir, compartilhar, comentar, deixa aí sugestão aí nos comentários, curte aí, compartilha com alguém que eu sei que vai edificar a sua vida. Já tem muitos outros episódios aí para trás que tá muito legal e eu quero te encorajar a sentar com a gente. Então, vem na Cicast, toda sexta-feira às 10 da noite tem um episódio novo com alguém aqui para a gente falar esse tempo de mesa e compartilhar aqui. Esse é o NasciCast oficial da Nasci. Então, vem com a gente em nome de Jesus. Hoje eu tenho a alegria de receber um querido aqui, um amigo. Cara, já caminho, ó, eu nem vou falar o tempo, porque a gente fala tempo, a gente denuncia a idade, né? E a gente tá bem novo para isso. Eu queria receber hoje o Tiago Santos, mais conhecido como James. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, pastor. Seja Que honra, bem-vindo. viu? Isso aí. E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Que alegria, viu? Obrigado pelo convite. Não, só essa mesa. Nego, vamos falar um pouquinho? Falar essa parada aí, Tiago, antes da gente, James, daí a gente já entra depois do tem que, Confundi um como é que pouco. é isso aí? Eu sei que tem a tradução e É, papapá, mas é. por que que deu esse Tiago Santos? Thiago Eleutério dos Santos. Ele, Tem um Eleutério aí, né? Mas vou falar rápido para não ficar Tiago, estranho. ele é o Plastúbia. É uma linha estranha, né? Não tá entendendo nada. Então, eu acho que eu baguncei a cabeça do pessoal, né? Então, Thiago Eleutério dos Santos, né? Thiago Santos, como eu chamo aqui, mas James, de onde surgiu o James? Cara, surgiu o James, uma roda de amigos. A gente tava ali tomando café com a pastora Berner, e depois de uma agenda que a gente fazia com ela, a gente se reuniu numa padaria aqui em São Paulo e uma contração, a gente rindo, brincando, surgiu um assunto assim, como seria o nosso nome em Aham, inglês? Porque ela falou do nome Berner Jacks, tinha uma tradução, o nome dela no Brasil, né? aham. E eu não vou falar qual que é a tradução. Tá. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Uma hora que a gente convidar ela. É, ela vai falar sobre isso. E ela falou o nome do pessoal, ó, fulano seria assim, fulano seria assim. Aí o pastor Eliezer falou, e Tiago, na Bíblia, é James. Aí, Ninguém sabia. Aí, nossa, aí já e era. ficou. E naquela época, o que acontece? Ele fazia parte da banda dela, né? E acabou que era o filhinho da pastora Bene. A filhinha da pastora Bene ficou nisso. Aí criou James, eu gostei do James. Eu mesmo coloquei Tiago, é James. E Você- pegou James. E ficou. Ficou. Depois que eu vi qual era o significado, que era a mesma coisa, ficou E- James. Aí teu menino, Só que aí o meu filho se chama James Azaf Soares Santos. É tão nome bonito, né? você depois deu o teste? Não, não tô nem doido. Vai acabar com o menino. É James um Azar. bullying isso aí, não. Já pensou? James Eleutério Azaf, Deus que me livre. Então, não. Engraçado que no namoro a gente já sabia que antes de ter filho a gente falava, não, o nome do menino vai ser. Era Azaf, eu gostava muito de Azaf, mas gostava muito do James também. Aí falou, não, o nome dele vai ser James Azaf. Aí ficou. Aí ficou. Mas Thiago, meu nome não é James, tá, pessoal? É Thiago. Vamos lá, então. Quem é o Thiago? Eu ia falar quem é o James, Que é o não, James James, é o né? artista. Não, não tem nada, nada a ver com isso. Quem é o Thiago? Fala pra gente um pouquinho, Thiago. Onde nasceu, Tá. né? Como chegou na Nasci? Conta um pouquinho de quem é o Thiago pra gente. Porque essa pergunta não é fácil de responder, não. Porque se eu falar assim, quem é o Ivan, você vai falar, não, o pastor Ivan, cara, conheço e Posso tal. falar, né? E é igual eu falar de você, quem é o Thiago? Pra mim, falar, cara, o negão canta muito, a gente caminha junto há muito tempo, humilde e tal. Então, Mas se a gente falar de nós é complicado, né? meu Deus, é Mas quero que verdade. você fale um pouquinho. Pastor, eu nasci aqui em Guarulhos, eu sou daqui e tal. Conta um pouquinho da tua história Pô, pra gente. legal, bacana. Então, eu nasci de Guarulhos, sou cria aqui de Guarulhos mesmo, guarulhense, né? É isso? É. Nasci em Guarulhos, nasci em 94, tenho 30 anos, nasci aqui no Hospital Estela Maris. Sou filho da Marli, era filho único, mas já já te fala sobre isso. Aham. Ah, cresci num berço evangélico, sempre fui evangélico, assim a gente fala que nasceu no hospital, né? É. Não, Nasceu na igreja. nasci na igreja, né? Não, nasci no hospital mesmo. Mas sempre cresci dentro da igreja, sempre ali acompanhando a família, participando dos ministérios. Eu vim da Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus. Eu sei que 2 anos minha mãe se batizou e ela foi para a Assembleia de Deus no Ministério de Madureira, aqui em Guarulhos, né? Ah, e a gente cresceu ali na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Madureira, Jardim.
Alemanha, Jardim Alemanha, Regional 3, né? Assembleia do Jardim Eliane, na verdade, nem Alemanha, Jardim Eliane. E ali eu cresci, eu tive minhas experiências ministeriais ali, cresci vendo a mocidade cantar, passei pelas crianças, juniores, pré-adolescente, mocidade, tem Pré-adolescente. pré-adolescente, Meu respeita a Deus do história, céu, né? respeito. Mas a mocidade eu tinha 10 anos. Por quê? Porque minha mãe, ela regia a mocidade da Assembleia de Deus, né? Coral da igreja ali. E eu cresci nesse ambiente, né? Vendo a mocidade cantar, participando dos congressos da igreja. Desde criança, assim, sou envolvido nesse ministério. Ah, Depois do Jardim Eliane, continuei no mesmo ministério, mas com 11 anos eu resolvo sair daquele ministério e para uma igreja que era perto do meu bairro, que era na Rua de Cima, que também era Assembleia de Deus Madureira, mas era Jardim Cocaia, só mudava regional, porque na Assembleia de Deus eles trabalham na Assembleia de Deus isso, Madureira, são regionais, 6 regionais. Eu Aham. participei da Regional 3, né, que era o Jardim Eliane, e participei da Regional 1. Quem é da Assembleia de Deus vai saber o que eu tô falando. Depois fiquei 2 anos ali, e até quando eu vim pra cá. Eu vim pra cá em 2009. 2009. 2009. E eu acho que Eu foi vinha antes. próximo do Congresso Rendidos, né? Na verdade, eu vinha bem antes. Eu Aham. vinha antes porque a minha prima, Esther, se a senhora lembra Lembro, dela, lembro, ela lembro. fazia parte do Ministério do Coral e do Louvor da igreja. Lembro disso. E ela vinha pra cá, ela me chamava pra vir conhecer, e eu queria, gostava da igreja. E eu lembro que eu vi no culto de quarta, culto de quarta, e depois ela me trouxe um culto dos jovens, que eu acho que nem era o senhor ainda que era líder, era um outro rapaz, eu não sei o nome dele agora. Ele era líder do louvor dos jovens, aí veio a pastora Andréia, que era líder dos jovens, depois entrou o Aham. senhor. Então É, eu comecei a vir nessa época. Teve a inauguração da igreja em 2007, e eu vim foi. na inauguração, no dia na inauguração, e depois quando ela A se gente era do lembrou, time dela. E você era aí do ficou time dela. dois líderes, eu e o outro cara. Não E lembro. a gente ficou à frente. Foi, né? Depois ele saiu, aí ficou só eu. Isso, então, eu vinha muito nessa época. Vinha muito nessa época. Só que acontece, eu vinha, mas não participava. Mas as pessoas pensavam que eu era na Pacitar na época. Que eu vinha tanto, eu vinha em todos os cultos, eu vinha em todas as festas. Eu lembro que teve uma festa do rock, eu acho. Eu não Foi. lembro, foi, não era? A pastora dela era líder. E eu vi nessa festa do rock e eu achava o máximo. Porque na Não Assembleia de tinha, Deus não né? tinha isso. Não tinha. O que tinha na minha juventude era festa mundana mesmo. Aham. Que a gente frequentava às vezes, né? Corta essa parte. Não, que a gente frequentava às vezes. E eu vinha muito no Isso aí já era eu. Festa do Rock já fui eu que já é pro fiz. senhor? Já era eu. Então, eu vi na festa do rock, Ela ficou vi na 6 meses, amigo. pouco tempo, né? Foi. É, Pouco foi. tempo. 2008. Acho que foi 2008 nós já assumimos. É, 2009 nós já fizemos um acampamento, já fizemos um congresso, um monte de coisa. foi isso. Eu lembro que as pessoas não sabem que ela foi líder dos jovens, né? Não sabem que a pastora André, olha a pastora André, Ela que começou, cara. Ela que começou. agora que eu vinha com a boininha, né? Foi. Ela que começou. Ninguém mais viu aí. Ela que começou o Então, Ministério com Jovens. começou a começar com jovens e eu vinha muito nessa época, então. Eu vinha em todos os compromissos do ensaio do coral, eu vinha o que eu fazia. Eu vinha, assistia o que acontecia no ensaio do coral, do louvor, e levava para minha igreja. Então, o que acontece? Na antiga igreja, eu era regente da Ele era um mocidade. intruso. Eu era um intruso. Eu pegava as músicas que o coral tava cantando aqui. Minha prima ela tinha uma coletânea com várias músicas, né? Um CDs, era a época do CD com coletânea. Meu Olha isso. Deus. CD coletânea, então eu pegava isso e levava para a mocidade da minha igreja. Naquela época estava tendo congresso dos jovens da mocidade, né? Então eu levava as músicas e passava para regente. Por quê? Olha que coisa de doido. Nessa época, eu era regente da igreja, eu tinha 12, 13 anos, era regente da mocidade já. Só que teve uma história, pode falar, né? Pode. Tem uma história que acontece. Teve uma pressão ali, porque eu não era batizado nas águas. Meu Deus. Não era batizado. Aí fizeram um complô ali, que assim, cara, Thiago, você tem que se batizar para continuar regendo a mocidade. E eu não queria me batizar. Eu falei, não quero me batizar, não quero me batizar. Então é o seguinte, se você não batizar, você sai da regência. Eu falei, então me tira da regência. Ó, revolta. Saí da regência da mocidade. E o pastor conversou comigo, pastor Américo, que eu amo. Beijo, pastor Américo, um querido nosso. Falou, cara, você tem que se batizar, você é influência para os jovens da igreja, você precisa se batizar, não sei o quê. Aí eu fui me batizar por ódio. Por ódio, por ordem, né? Por ordem. Por ordem. De novo. É, ódio. Que o Batizar de novo, pastor, né? o pastor Léo tem que aceitar Jesus, tem que batizar de novo. Pastor Léo, você aceita Jesus, eu me batizo, pode ser. Ele aceita Jesus, a gente batiza. Então, eu me batizei assim, por ódio. Eu lembro do dia do meu batismo. Sim, foi aqui na Nilo Peçanha, na antiga sede. E todos os jovens, o pessoal feliz. E eu falei, eu vou batizar que eu vou voltar pra regência. Eu vou batizar que tá chegando o Porque congresso. tinha uma parada na Porque cabeça. tinha uma parada, Meu assim, Deus. muita gente feliz, mas na minha cabeça, Era porque tinha que voltar a tinha que servir o voltar a ser ministério. regente. Eu era regente,
regente e secretário da mocidade. Então, o que o secretário fazia? Ele pegava as cartas e saía pelas igrejas entregando, fazendo Ah, convite à mocidade, é, né? é. Então, eu pegava a carta, escrevia lá, né? E ia nas igrejas da regional a Mas isso aí pé, esses dias, carta era esses esses dias. dias, ontem, e a gente levava. Hoje é e-mail, mensagem, né? Nem sei como É, funciona o convite. é. Mas na época não era. WhatsApp, eu acho que nem é mais nada. Não, é WhatsApp, pronto. Naquela época não era uma carta que a gente Eu fazia e lembro disso. entregava nas igrejas em Guarulhos. Então, eu saía com o pessoal, ia em Bela Vista, ia nos bairros de Guarulhos entregar as cartas. E no dia do meu batismo eu falei, cara, eu preciso me batizar logo porque eu preciso voltar pra regência, voltar pra regência. Mas desfecho. Eu não voltei pra regência, me batizei, continuei ali na mocidade, mas foi meu último ano, assim. Foi uma loucura. Até contando pra chegar aqui na Nascer pra Deus, na Paz Central. Eu levava as músicas daqui, ensaiava lá, passava as vozes para uma outra pessoa reger. Então eu ensaiava toda a mocidade, eu, mais uma parceira lá, a gente ensaiava toda a mocidade, convidava os músicos que a gente conhecia na cidade, ensaiava o grupo e outra pessoa ia e regia. Meu Deus. Uma coisa de doido, né? Mas a gente ajudava bastante, assim, fazia por amor, por necessidade. Não é que eu entendia muita coisa, mas eu aprendia muito aqui, né? Eu tinha uma família de amigos músicos, que é a família Ferreira, né? Que eu amo a vida deles, assim, eles me conhecem desde criança. Pastor Jonas, Pastor Graça. E eles são muito musicais, a família inteira. Os 5 irmãos cantam, né? Os 6 irmãos cantam. Então, eu aprendia com eles e aprendia aqui. Então, eu via nos ensaios com a Estel, o Jefferson Nascimento ensaiava o Eu, coral é, aí, o Beck naquela época. Então, eu pegava, aprendia e levava pra lá. Até que um dia o pastor me viu e falou assim: Meu filho, faz tempo que eu não te vejo aqui, né? Você não vai cantar? Eu falei: Não, pastor, eu não sou daqui. Pastor Ney, eu falei: Eu não sou daqui. Você não é daqui, porque eu via muito. Eu falei, o senhor nem lembra, mas eu vi lembro, tudo. lembro. Eu vi tudo. Era ensaio que tinha de sexta-feira, das 11, com a Flavinha, aquela líder do Beck, dos Aham, jovens. Era é. das 11 até. Até, Não tinha hora pra até a hora acabar. que ia, Até a hora que ia. era isso aí E eu mesmo. ficava nesses Mas ensaios. que coisa, né? Hoje já não é mais assim, né? Não tem isso mais. Não Que existe, coisa, né? pastor. E o pessoal vinha, viu? Porque o Vinha, pessoal vinha oxe, na vinha, né? faculdade, Porque a galera chegava aqui 11 horas, saía 2, 3 da 2 horas, manhã. tanto que meu tio só liberava essa minha prima porque eu vinha junto com ela. É, Era o único homem da família. Por exemplo, ela tinha bastante irmãos, mas eu vinha com ela 11 horas e a gente voltava 2, 3 horas, aí é, alguém levava a gente embora, né? Mas esse era o ensaio. E ninguém reclamava, não. Vinha porque tinha que vinha tocar no no sábado dos sábado. jovens, então a gente vinha. Então, me batizei, até que eu chegou um dia nesse congresso e eu falei, cara, não é mais pra mim. Não é mais pra mim aqui, sozinho. E o meu coração queimava com os jovens, porque teve uma festa do Farol na época. Foi. Você lembra dessa festa? Cara, eu vi, Cara, era muita era festa. muita Dos festa. anos 70, aquela com os discos Eu não pendurados. lembro disso aí, eu vi todas. Festa do amigo, festa Festa do amigo, festa do festa, farol. É que hoje não festa, vai fazer festa do farol festa, mais, né? festa do rock. Festa do Nossa, rock. que vida, tinha que as Vitor, eu escolas lá. lembro. Mas foi muito bom, porque na minha cultura, na igreja, na Assembleia de Deus, não tinha isso. Assim, tinha uns encontros, tinham lá. Eu acho que hoje em dia não rola mais. Não, não rola isso. Não rola. Acho que foi uma época. Foi uma Até época era a época que que. o menino, o Lucinho vestia de Chapolin, tinha essas Então, coisas. Mas já eu nem era, já sabia dele, eu nem é. conhecia Jaculinho. O que eu Porque achava. a gente tinha Não tinha. tanta informação que nem a gente tem hoje, né? Não, sim, eu ouso dizer que em Guarulhos, na época, era a única igreja assim Que que fazia. tinha essa Cara, loucura. Então, mas o que me chamava a atenção não era só as festas, era a seriedade que tinha antes, a missão que tinha. Eu lembro que o senhor, assim, falava muito sobre o evangelismo nos jovens. é. Ao invés de eu estar numa festa, numa balada, eu vinha pra cá. E o que acontece? Lá, na minha época, né? O que acontecia? A gente não tinha essa atividade na igreja. Então era culto de jovens, acabava, era uma pizza ali no máximo e só. Então os jovens tinham vontade de conhecer outra coisa, ia para outras festas no mundo. É. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a ir também nessas festas. Eu O falava, cara, crente porque pera a igreja, a pera gente tudo. ia de social pra igreja, cantava, acabava, olha que loucura. Acabava o culto, a gente, mano, que loucura. A gente saía, Vini, o bagulho era louco. A gente saía da igreja, trocava a roupa, colocava a roupa assim, as bermudonas de ciclone, Nada a ver. nada a ver, Ia pra festa. ia pra festa. Ia pra festa, ficava a noite toda e voltava, sem ninguém saber, né? Onde está o aniversário do amigo X? Mas engraçado, a gente só andava com jovens da igreja. Era tudo a turma da igreja. Era só a turma da igreja. Eu tô falando, a gente tinha 12, 13 anos na época. Olha que Meu loucura. Deus. Então a gente ia pra festa e voltava pra igreja. Ia pra festa e voltava pra igreja. O que aconteceu comigo? Até que um dia. Só que do outro lado eu via minha prima muito séria. Sempre não faltava um culto. Essas coisas, eu lembro que tudo ficava de banco, ficava de banco. Mandar mensagem, ela Ficava. tinha que orar pra namorar. É. Tinha esse conceito de orar pra namorar. Da onde que surgiu isso? Tinha que orar pra namorar. Eu via como era muito sério o estudo bíblico. Eu lembro de um ensaio que eu vi, que nem era daqui. Essa minha prima já participava do louvor. Marcou uma reunião com o louvor. Eu vi nessa reunião.
todos os músicos montaram os instrumentos, de repente a pastora Andréa chegou, faz muito tempo isso, gente, nem sei que ano que foi, 2008, eu acho, por Nego, eu aí. participei a primeira audição, eu Primeira participei. audição, 2007. Foi. Caraca, Foi que eu fui pro som. porque reuniu todos os músicos da igreja, né, Foi. e fez E essa veio, audição. cara, veio muita gente. Nossa, eu lembro de vir um culto, Foi muita gente. que era ruim, viu. Assim, posso falar isso hoje, que era doído de ouvir, assim, Era muita gente, mano. era muita Muita gente. gente. E não tinha filtro, né, nego? Não tinha Porque assim, as filtro, não tinha pessoas tinham filtro. a sua história em outras igrejas, É, cantavam nas suas igrejas, é. e Não tinha filtro. eu lembro que o Jeff que fez a primeira audição, né? Ou foi o Foi. pastor primeiro? Pastor primeiro. Pastor Pastor primeiro e reuniu primeiro. toda a igreja. Depois é aí que chegou o Jeff, Lucas, É, Ademar, uma depois disso galera aí, aí. uma galera depois, Depois né? veio outra turma. E aí chegou, acho que esse ponto que você falou aí, que era É, da isso. reunião. Você chegou a ler o livro Perfil de Três Reis? Eu não li, mas ela leu É, foi bem no e eu, começo. e eu estava com ela fazendo resumo, que a pastora pediu o resumo do É culto, isso né? mesmo, é isso mesmo. Foi, Foi. foi. Tanto que depois ela fez esse livro novamente, eu já tinha o livro em casa, Aham. mas eu lembro que ela reuniu um domingo de manhã, 7 horas, Era normal isso aí. normal. Aí eu vim com ela, e foi a primeira vez que eu vi uma reunião, ela dando um estudo da Bíblia, e todo mundo... Aquilo eu falei, cara, surreal. Eu não vivia isso. Eu não vivia isso. Perdão, chegou nesse congresso, e eu falei, cara, chega. Na minha cabeça, eu falei, hoje é meu último domingo. Ninguém nem imaginava. Hoje é meu último domingo aqui, não Então, canto mais. isso lá na outra Na igreja. outra igreja. Me diz uma coisa. Você é filho único. Filho único. Filho único. Outra Até coisa. então, hoje não, É, mas eu cresci como filho único. quando cresceu como filho único. Hum, Outra coisa. Você começou hum. já no canto. Você não tem instrumento nenhum, né, nego? Nada. Não. Uma vergonha, Por né? quê, mano? Vergonha na cara. Falta de É vergonha mesmo. na cara. Falta de vergonha na cara. Tenho até vergonha de falar isso. E como é que esse timbre assim que você tem, cara, você consegue. Os meninos sofejam, às vezes, tudo, você consegue pegar. E Então, como é que foi? Como começou? Você fala, cara, pastor, se- eu com 10 anos, você era envolvido em música sempre? desde Ou não? criança, desde que a minha família é muito musical. Então, assim, minha mãe cantava na igreja. Entendi. Ela era. Era, tipo assim, o tempo todo Não, com isso. minha mãe, ela tinha convites para cantar nas igrejas. Então, desde criança, com 4, 5 anos, eu ia com ela, porque ela cantava nas igrejas. Ela convidada, ela recebia a carta em casa e ela ia cantar nos congressos das Aí igrejas. você ia E eu junto. ia junto. Mas o que aconteceu? Até que um dia que nem eu sabia que eu cantava. Ah, nessa primeira igreja, Jardim Eliane, que eu tenho muito carinho também, se tiver alguém aqui do Jardim Eliane, um beijo no coração de vocês. Eu estava lá, nos juniores, até que teve um ensaio para cantar com os juniores na igreja. Ninguém sabia o que eu cantava, nem eu sabia o que eu cantava. Aí, tem o Weber, guitarrista. Sei. E nós congregávamos na mesma igreja. Eu, Weber, Adriano, Marcinho, Aham. todos nós éramos da mesma igreja, lá no Jardim Eliane. Teve esse dia que ela falou assim: a mãe do Weber era regente dos juniores. Aí ela falou: Tiago, você pode cantar essa música? Era uma música da Rua do Nascimento. Cara, Muito na minha cara, tipo assim, você cantava isso. Eu tinha 5 anos. meu 5 anos. Deus. Sabe cantar essa música? Eu nem falava, eu era muito tímido, eu não abria a boca. Não, 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 você canta, canta, não. E ela me impulsionou e eu cantei pela primeira vez. Assim, a música era Me falaram de um lugar muito, muito antigo. Rose Nascimento. Foi a primeira vez que eu cantei, com a pastinha tremendo, com o Herbert com o microfone gigante cantando junto comigo. Que loucura. E a gente cantou, a primeira vez foi aí que as pessoas, Marli, seu filho canta, Marli, seu filho canta, Marli, seu filho canta. E depois daquele culto, o pastor falou assim: domingo que vem, o Thiago vai cantar no culto de domingo à noite. Nossa. Eu falei, mãe, como eu vou Isso que é cantar? 10 anos, Eu 11, tinha 5 anos, 5 para 6 5. anos. Meu Deus, cara. É. Aí, eu nem lembro do nome do pastor agora, se eu lembrar eu falo. Aí eu fui pra casa e falei, mãe, e agora? Ela falou assim, começa a ensaiar. Aí ela escolheu as Era músicas. playback? Playback. Playbackão. Playback. Na época tinha um CD da Cassiano chamado Pura. Né? Aí teve esse congresso e eu falei, cara, que música eu vou cantar? Minha mãe falou assim, eu vou no mercado e quando eu voltar, quer cantar na igreja? É pra você estar cantando igualzinho a cantora. Aí ela foi no mercado, eu coloquei lá e comecei a estudar. Estudar, estudar, estudar. E ela voltou no mercado e E aí, tipo, sem experiência nenhuma, só pra que cantar. experiência. Vambora. Não, vambora, vambora. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Ensaiei, né, a música. Chegou na hora do encarte, o meu medo era falar graça e paz, igreja. Como que eu peguei o microfone? Peguei lá, coloquei a hora, tremia. Faixa Cantar. número 9, eu lembro da faixa. Faixa número 9, colocou lá o CD e cantei. Tanto que eu não participei do culto. As crianças ficavam lá em cima, na hora da oportunidade, me chamaram, eu desci, chegou lá, aí eu cantei lá na frente da igreja toda, tremia mais do que tudo. Minha mãe nem chegou a me ouvir em casa, ela não chegou a me ouvir em casa e cantei na igreja.
Aí foi a primeira vez que eu cantei, mas o que acontece? Falando de onde veio essa aptidão musical, né? Minha família canta, meus tios cantam, a família da Esther, que todos os irmãos são musicais. E ele gravou um CD com os irmãos. Ah, E eu então vivia nesse contexto, com os nesse primos. meio de ensaio, Vivia. reuniu para A gente qualquer fazia coisa. isso dentro de casa. É, e outra coisa, reuniu Qualquer coisa, qualquer música. almoço, canta. Canta. Não Meu sei o tio, que, ele ficava assim. churrasco, canta. Eu tinha lembranças dele com violão, ele e minha tia, eles ficavam cantando o dia inteiro. Uau, Composição dele. Só músicas dele. E eles tinham um dueto, aí entrava minha prima cantando, meu primo que tocava bateria, o outro tocava violão, o outro tocava bateria, o outro tocava teclado. Todos os irmãos cantavam. que E eu legal. cantava. E tinha uma outra tia e tios que eles cantavam no coral da Paz e Vida. E eu já tinha 8 anos por aí. E eles me convidaram um dia para cantar no coral da Paz e Vida, né? Eu lembro que ele tinha até a roupinha branco com preto. E eu cantei com eles ali no tenor, foi a minha primeira experiência. E os amigos também dessa família que eu te falei, que era musical. Então, desde sempre, era esse Cresceu contexto. dentro desse contexto de E música. graças a Deus que na Assembleia de Deus já tinha esse contato desde criança. Você vê, as crianças cantavam todo culto. É, e lá a parada é a seguinte, né, nego? Lá o negócio Não tem isso. é, Setor Jesus amanhã está na mocidade. e vai cantar, Vai vai cantar. Você tocar. toca, não Não tem toca, baterista, não toca tem. batera. Não Toca tem, batera. vai para baixo É. e vai embora. Eu não fui pro instrumento, mas eu fui pro canto. Então, cantava nas crianças, depois cantei no junior, você vê com solo, depois cantei no outro culto com solo. Nesse culto com solo foi quando, assim, o pessoal falou, Marli, seu filho tem que ir pra mocidade. Então, eu nem cheguei a cantar direito nos adolescentes. Com 9 anos, eu já estava cantando na mocidade, que é o grupo maior que tinha. Entendi. E minha mãe era regente desse grupo. Então, desde sempre eu comecei ali, Já com esse lance nessa de idade. coisa. Agora, nego, me diz uma coisa. Quando você se converteu, Uhum, porque é, tem o lance de nasceu na igreja aham. e tipo assim, vamos aí, se a mãe vai, eu vou Eu junto. vou também. Mas quando você teve um encontro assim com Deus, de você falar, cara, eu tive um encontro com Jesus. Então, Eu não sei se foi aqui, quando você tem chegou muito aqui, ou tempo. se foi. Porque você falou que ia para a igreja, depois ia para Não, festa. ia, E eu acho que é nossa, todo mundo de nós fez isso, né? Até todo eu, mundo. Só eu que quando fui converti em Bilá, que eu fiz isso então, também. todo mundo. Lá era baile, mano. Então, Aí na cidade tinha baile, então nós ia pro culto, saía do culto e ia pro baile. eu Depois voltava. quermesse. Eu ia muito pra quermesse, mas deixa abaixo. Deixa. Então, pastor, você sabe que experiência mesmo com Deus de saber que eu tô sentindo foi aqui. Mas eu tenho lembranças de eu ir com meu tio na Assembleia de Deus do Belém. Ele era do Belém. E teve um culto ali que o pregador chamou todas as crianças lá na frente. Aí falou pra gente: vem aqui pra frente, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui pra frente, vem aqui pra frente. E começa a falar glória, 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 glória. Aí eu vi todas as crianças falando glória, 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 glória. Você sabe se foi batizado no céu, nem vim embora, Aí né? eu olhava pro lado, meus filhos, glória, 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 glória. Aí eu olhava pro outro, dando risada. E falando glória, 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 mas vazio. E eu quis buscar essa experiência com Deus aqui. O que aconteceu? Depois de 2009, resolvi entrar. Acabou o congresso, chega, não veio mais, nunca mais apareci na igreja. Lá. Lá, acabou o último domingo, falei, gente, hoje é meu último dia. Aí eu conversei com um amigo, conversei com outro amigo, você não vai sair. E não fui mais. Aí eu falei pra minha prima, a partir de hoje, congrego aqui. Quantos anos? Eu tinha 14. 14 para 15 anos. Começo de 2019, começo de 2009. Eu vinha muito em 2008 e membrei mesmo em 2009. Eu falei, cara, vem pra cá. E comecei a vir os cultos, todos os cultos, todos os cultos. Aí entrei no coral. Na época tinha uma triagem muito séria para entrar no louvor dos jovens. Que eu lembro que a Flávia foi fazer uma triagem da minha vida para saber quem eu era, enfim. Eu já conhecia todas as músicas, sabia de tudo, mas era muito sério. Eu acho que até hoje, uma marca nossa, né? Da seriedade para entrar no ministério. E eu entrei em 2009. Eu falei, A gente era um é, pouco mais xiita naquela época. muito. Agora, Não era muito, já- porque é o seguinte, na Assembleia de Deus, não, na Assembleia de Deus eu não usava social. Era no máximo uma camisa até aqui, e ali eu vi que era uma série, só tinha que usar social. é, Eu não podia usar calça jeans, que mas louco. acredita, eu vi na época que era muita religiosidade, que não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo. Mas, enfim, né? Quando eu cheguei aqui, era tudo muito sério. O que me apaixonou foi isso, a seriedade. Eu falei, caraca, para entrar no coral eu tenho que fazer o curso ESA, É, escola de servos né? A apacentando, escola, eu eu lembro. lembro quem fez o meu curso foi o Carnite, que me deu uma aula. Faz Há tempo. muito tempo, né? Doutor Carnite. Então, ele que deu a aula, era aos sábados, e para entrar no coral tinha que E a fazer esse galera curso. vinha de sábado, E a de galera vinha, domingo, 9 horas da vinha. manhã, vinha, não tinha essa. Então, saía do ensaio dos jovens, 3 horas da manhã, e 9 horas estava aqui, sem problema. E passava o dia, Era. né? Então, fiz o curso ESA,
e entrei no coral, entrei nos jovens. Na época, teve o primeiro, segundo encontro. Encontro Vira Vitoriosa tem hoje. Aham. Foi o segundo. Teve o primeiro que uniu a igreja toda, Foi. e era o segundo. E eu lembro que a empresa falou assim: ó, você participar do coral, você tem que entrar, você tem que fazer o ESA. O Encontro Vira Vitoriosa. E eu fui pro encontro. Foi a primeira vez que eu tive um encontro assim, que eu senti a presença de Deus de uma forma um pouco distante ainda, mas foi a primeira vez que eu falei: eu quero isso na minha vida. Eu não quero mais sair daqui. Não quero, eu quero essa presença, porque foi tratada várias áreas ali da minha vida. Eu cheguei também com muitas manchas, né? Marcas na vida, e eu falei, eu quero isso na minha vida. Então foi a primeira vez que eu senti, assim, a presença de Deus de uma forma que eu não esqueço. A ministração, e eu vou falar que a ministração que foi, eu acho que a pastora Raquel, que ela ministrava, era a ministração que usava uva. Aham. Eu não lembro o nome dessa ministração. Eu lembro quando eu apertava aquela uva assim, eu via aquele líquido saindo, eu comecei a sentir algo, comecei a me arrepiar e comecei a chorar na presença de Deus. E aquele glória, 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 glória que eu falava nas crianças, eu comecei a ser batizado ali. Quer dizer, ó, começou a mudança ali. Começou a mudança ali naquele dia. E depois, 15 anos, 16 anos. 15 anos por aí. É, isso mesmo. Nem que você chegou a desviar, assim, Desviar não, não, mas mas eu estive lá. Mas eu tinha um temor muito grande. Eu falei, na verdade tinha medo, né? E a gente acho que tinha medo, um medo de, um né, medo, nem sabia que medo. era o Não, demônio, nem mas era um sabia. medo, Era um né? medo. Então, eu estava lá, Ah, mas domingo tem que estar mas, na igreja. mas assim, o que eu queria fazer lá? Dançar, Aham. ver os amigos, entendeu? O pessoal da igreja ia Bagunçar, curtir, né? bagunçar e voltar. Era isso. Não cheguei a me desviar, desviar, desviar. Tanto que eu nunca fui de namorar. Nunca fui de ficar, nunca Era, fui. era Era mais. por ir mesmo, entendeu? Eu via muita coisa, os amigos ficando com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, né? Já fui cupido de muita gente, mas eu não chegar a desviar, não. Eu tinha esse temor, esse medo, de falar, cara, não posso fazer isso, não posso desaprovar minha mãe, o que ela vai pensar de mim, minha família, meus tios, não posso, não posso. Então desviar, não. Mas eu estive em muitos lugares com medo. Eu ia por diversão, mas falava, aqui não é meu lugar. Ô, nego, e você acha você falou no começo, né, que é, você não tinha, era filho único e Aham. tal, né? E a mãe só tinha o registro da mãe e Uhum. tal. Você acha que esse lance da paternidade, por você não ter crescido perto do pai, nesse sentido, isso influenciou a tua parada de se aproximar de Deus? De como assim, cara, esse é um pai, que pai é esse? Eu não Sim, tive pai, eu não sei essa. sim. Você acha que teve eu sei se nós entrar nesse assunto da Aham. paternidade aqui, nós vai ficar aqui até amanhã, Não, mas depois você dá é, uma sim, pincelada pincelada, né? mas você acha que isso influenciou em algum momento? Fala assim, cara, todo mundo fala desse Deus, de um pai e tal, mas faltou uma identificação, assim, uma identidade. Você fala, cara, eu entendi o que é esse Senhor, o que é esse pai. Com certeza faltou, porque a única figura que eu tinha era da mãe. Por mais que eu tinha um tio que morava em casa, a única figura que eu tinha era da mãe, das tias. Na verdade, teve um tio, que é o esposo da minha tia, que é bem perto da gente. Ele foi a única figura, assim, de homem que eu tinha em casa. Então, nossa, quero seguir esse passo. E o tio era bem doido, que morava em casa, então eu falei, não era uma figura boa para seguir. Mas tinha esse tio que era muito correto, muito coerente, ele estava sempre em casa. Eu tive essa figura, né? O tio Wagner, um beijo também para ele. Mas eu tenho certeza que me afastou muito de Deus, porque eu não tive essa figura durante a infância até a adolescência, eu tive muitas crises mesmo, por mais que minha mãe foi uma melhor mãe, assim, amo ver da minha mãe, amo pra caramba, mas por não ter a figura do pai dentro de casa, eu muitas das vezes me afastei de Deus, nem sabia o que era essa conexão, essa intimidade com Deus, porque eu não tive. Então, falando da minha história, uma pincelada assim, eu tive uma crise muito grande, tanto que eu tinha muito medo. Isso na adolescência, juventude. Tudo, tanto que teve uma história assim, E assim, nego, hum, acaba empurrando pro casamento, não, cara, pro eu pra James, vida. Eu se tinha medo, tem que porque assim, cuidar. como que eu vou ser um esposo se eu não tive um pai? Eu não tive uma figura de homem e mulher dentro de casa, como que cuida da mulher? Meu Deus. Zero. Eu tinha dos meus tios, então você vê, Aham. a minha figura foram sempre de terceiros. E também não era próximo, Não, porque não era não próximo. convive. Não, Então, por por mais que mais eu que vivia você lá, não tá perto. mas não estava É, perto. Então, assim, eu vi meus amigos com o pai. Dia dos Pais era o pior dia da vida. Os pais davam presente, minha mãe também dava, mas não era um pai. Dia dos Pais na escola. Teve um dia que teve uma interclasse na escola, jogando futebol, todo mundo jogando futebol. Olha o meu tamanho, gente. Imagina eu jogando futebol. Com certeza tava onde? No gol, né? Com certeza. Aonde que ia tão gordinho? Artilheiro não era, não, não era. Era o goleiro mesmo. Aí, lá no jogo, todos os pais assistindo. E eu não tinha, né? Até falei, ah, mãe, vai nesse jogo, né? Eu trabalhava muito.
Não ia, era campeonato. De repente, o que aconteceu lá? Eu acho que entrou uma bola. Ah, você perdeu de novo, olha lá. Não tem um pai pra te ensinar. De repente, todas as crianças. Ele não tem pai, ele não tem pai. Todo mundo começou a gritar. A escola inteira começou a gritar. Ele não tem pai, ele não tem pai, ele não tem pai. Eu lembro que eu saí, peguei a minha bolsa e fui embora. Fui embora, cheguei em casa. Minha mãe, bora pro congresso. Era congresso dos jovens na igreja, né? Nem lembro que ano que foi isso. 2004, por aí. Eu tinha 10 anos. E eu lembro que isso me marcou muito. Eu lembro quando eu perguntei pra minha mãe, mãe, cadê o meu pai? Quem é? Aí ela explicou na história dela, não sei o quê, e eu, o que é isso? Morreu, teve um acidente, o papai morreu e ponto. E ficou nisso, e isso me afastou demais de Deus. Tanto que eu tive uma crise muito grande, casado, já casado, ministro de louvor, líder na igreja, 2018, 2019, por aí. Chegando no pastor, eu falei assim, por favor, não me tira da liderança, me tira da escala. Porque como que eu posso cantar de um pai que não existe? Uau. Como que eu falo pra igreja? Erga suas mãos e cante pro seu pai, a maior mentira que existe. Que pai é esse? Que tá deixando eu passar por esse processo, enfim, foi uma fase. E eu tinha muito medo, e eu falava, é um pai distante. Como eu vou cantar de um pai? Eu tô sendo uma mentira aqui em cima do altar. Então, por favor, eu tô te pedindo, me tira da escala. Eu não posso. Eu tinha uma crise, assim, várias fases. Tinha fases que ela gritava muito. Tinha época que eu já acostumado com isso, né? Casei, tudo certo, mas teve fases que, assim, veio gritante, que doeu. E graças a Deus eu não me perdi, assim, me perdi mesmo, por conta de Deus Na e por verdade, conta, assim, que ele não deixou ir por conta do ministério, pastor. aham, Porque o meu refúgio, muitas das vezes, era cantar. eram as escalas, com Na certeza. verdade, quando você canta "Me perdi, ele me encontrou", pra você Nossa, hoje é uma nossa, hoje é verdade. uma verdade, mas na época da gravação, quando chegou essa música, tanto que não era nem para eu cantar Aham, essa música. Chegou essa música pra gente chegar, pra gente gravar, que é uma versão do Hillsong. Chegou no estúdio, foi eu e a Ana. Falei, Ana, vamos comigo, Ana Lima, né, ministra de louvor da aham. igreja. Vamos comigo, porque eu não sei se o tom vai ficar bom, não sei se vai ser um dueto, se vai ser eu, se vai ser você. Vamos lá, a gente vê, para não perder o dia, né? Se não ficar bom, vai você. Quando chegava essa parte, eu chorava, sem parar. Aí o Heber falava, produtor, né? James, o que aconteceu? O tempo tá correndo. Eu falei, não posso cantar isso. Eu me perdi, ele me encontrou, eu não fui encontrado. Não posso Isso cantar. isso agora 2018. 2018. quer Então, dizer, uma parada que empurrou. empurrou porque eu não resolvi. Eu comecei a resolver várias vezes. 2015 comecei e não aguentei. 2017 era algo muito Por que que sério. não aguentava? Por que que não conseguia, né? Você, tinha uma barreira, tinha Porque é o um medo seguinte, da vergonha? não era o medo da vergonha, era assim, é uma verdade que vai acabar com a vida da minha família. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu sabia que era uma situação que afetou muito a vida da minha família e era algo que era um Que na verdade pra você estava mistério, cobertado. estava coberto. Na verdade, assim, ninguém sabia, ou sabia e não queria me falar. Hoje eu sei que muitos desconfiavam, meus tios mesmo, todos imaginavam, mas ninguém Desconfiava, falava. mas ninguém sabia. Ninguém falava, era um assunto velado. Tanto que no primeiro atendimento com a pastora, 2009, ela falou assim, ela nem sabia de nada, coisa de doido, né? Ela, primeiro atendimento, primeiro, para entrar no louvor, ela falou, James, contei uma parte, ela falou, James, eu vejo, pelo pouco que você está me falando, eu nem contei nada da história. Ela falou assim, existem muitos segredos familiares na tua Meu família. Deus, cara. Por isso que você tá assim. E eu não contei nada para ela. Isso foi em 2009. Eu comecei a tratar em 2015, 16 por aí. Foi uma peregrinação até chegar hoje. Mas pra você ver, eu me distanciei muito de Deus porque eu tinha um medo de falar, cara, como eu vou contar isso pra minha mãe? Como que eu vou resolver isso? É verdade? Quem é? Mas quem é essa pessoa? Quem é essa figura? A família falava que era uma pessoa. Sim, alguns brincavam. Ah, fulano de tal, seu pai, Beltrano, brincava, Hã. meus primos, né? Mas era um assunto muito velado, assim. Ninguém fala sobre isso. Até que eu casei, contei todo. Em 18 você já estava casado? Eu casei em 2014, né? É, 18 você então no Eu, pico da no pico do eu casei com 20 anos, a Michelle com 19. aí, tá aquele negócio que eu sempre digo, o que você não resolve solteiro, Você tu carrega. encarrega. Você carrega. Na verdade, o que você não resolve Você na carrega. juventude, você Você carrega pro carrega, casamento, você empurra com a vai empurrando. E barriga, chega uma hora que não vai mais, não vai trava. mais. E assim, chegou no casamento, como que faz? A Michelle tinha acabado de perder a mãe dela com câncer. Foi uma história Você também, né. lembra, né? A Lembro, Michelle lembro, perdeu lembro, a mãe lembro. dela com câncer, com 17 anos. Foi morar na casa da família dela. Que Eu, tava perto já de vocês não, os casarem ali, dois estava já no passando um processo muito grande na família. Ela com a mãe dela e eu, com 17 anos, eu saí de casa. Então, que é uma outra história, né? Porque senão eu já ficar horas falando. Com 17 anos, eu saí de casa, uma briga que tive com meu tio, e fui para casa dessa família dos pastores, da pastor Jonas, da pastora Graça.
e fiquei morando ali. Quando chegou ali, hã, eh, eu passava por esse processo na família Michele também. E ela foi morar com a família dela depois que a mãe dela faleceu. Foi morar com a mãe dela, com a irmã dela, Joelma, e eu fiquei em processo. A gente começou a namorar nessa época, um vulcão nas nossas vidas, um monte de problema. E a gente começou a namorar naquela época. Tanto que não deu certo no primeiro momento. A gente separou, porque eu não dava atenção pra ela. Ela precisava de muita atenção, eu não dava atenção pra ela, me cobrava disso, eu não ia visitar só. Enfim, um problema. Casamos. Casamos e isso foi arrastando pro nosso relacionamento. Arrastando, arrastando, arrastando. Assim, eu tinha uma visão de longe, mas ela precisava de um homem dentro de casa. Cara, como que é isso? Como que é? Pagar todas as contas, como que é suprir tuas necessidades, como que é? Eu nunca fiz massa, passar na parede, pintar. Eu nunca É. fiz isso. Então, tive várias situações que eu precisava. Tanto qual que era meu maior medo? Eu vou ser pai um dia. Como que vai ser isso? Meu maior medo era ser pai. Sim, eu tinha um sonho, mas eu falava, eu não posso ser, não posso ser, não posso ser. Tanto que a Michelle falou, você precisa resolver isso. Foi quando eu respirei fundo. O James nasceu em que data? Em que ano? James nasceu em 2000 e ela ficou grávida em Pandemia, né? 2020, Pandemia, 2020, né? a pandemia. Pandemia. A Michelle ficou grávida em fevereiro de 2020 Foi, e não a pandemia foi em rolou. março, rolou em março, foi isso mesmo. Eu resolvi todos os problemas, toda a questão Quer dizer, mas também geral, só veio quando você falou, vou resolver. só veio quando eu resolvi. Quando eu Foi fui, meio fiz que um isso, marco. Deus falando assim, ó, tá foi, resolvida essa parada aqui. foi. Tanto que, assim, é surreal, 2019 foi um ano bem difícil na nossa vida, muito difícil. Para mim, internamente, porque eu passava por um processo dentro do ministério, um processo muito difícil, um processo Em na minha 2019. 2019, um processo no ministério, um processo Você, nego, na minha embolou tudo. embolou tudo, Emocional, tudo, tudo, tudo. espiritual, Não- Nada dava certo, relacionamento de amigos, de tudo. nada dava certo. Bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Tanto que foi o ano que eu resolvi, lembro de uma situação, né, que eu até conto, que é um pouco engraçado. 2019, eu tinha que fazer esse exame. Foi quando essa crise toda de pastor me tira das escalas Que é o exame de de paternidade. paternidade. Isso. Quando resolvi isso, quando eu soube, assim, chegou o exame em casa e eu vi quem era. É que eu tô cortando, que tem muita Aham, história, é aham, grande aham. demais. Eu cheguei, vi e tal, soube quem era e eu falei, tá, e agora? Como eu vou fazer com isso? Não, porque olha pra identidade, a filiação, só tem o nome da minha mãe. Como que eu vou contar uma verdade da minha vida agora que eu nem sei? Essa pergunta, fale quem é o Tiago. Eu não sabia nem falar. Quer Porque dizer, se lá com atrás 25 você. anos eu falava, minha vida, sou filho único, meu pai morreu assim, 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 assado, minha história é essa, mas não era essa história. Agora eu preciso saber da minha história, eu não Caramba, sabia. nasceu, cresceu em volta de uma Eu não mentira. sabia da Da minha história, mentira. eu não sabia, sabia nada da minha história. E quando você conhece a verdade da sua vida, você tem que estar muito disposto a fazer isso, porque é difícil. E na verdade é um desafio, se você não tiver uma base para te sustentar, você não aguenta. É tipo assim, destruir as mentiras mesmo. É ir com verdade sem medo, Ô, né? amigo, é a canção. Me É, perdi e isso ele mesmo. me encontrou. E na hora que encontrou, a verdade. E brotou. E tanto que eu resolvi, o pastor me convidou, quando eu pedi para sair de tudo, estourou, não aguentava mais, era em dezembro. E assim, eu não queria estar em amigos, eu ministrava louvor todos os cultos, e eu não queria estar ministrando os louvores, ensaiando para cantar, eu via pessoas, me davam pânico. Eu chegava no ensaio e tinha pânico, eu me tremia quando eu via pessoas. Tanto que teve um dia que, perto do Natal, eu pedi para sair de tudo, da liderança, do coral, do louvor, de tudo, né? No coral era líder junto com a minha esposa, no louvor eu trabalhava na equipe da pastora Andréa, liderando o back, e era líder aqui na igreja, um voluntário, servindo como sempre, né? E eu falei, não dá mais, chega. E o pastor me ligou e falou assim, James, surgiu uma oportunidade de você ir para o encontro da pastora Isanete Rodrigues, lá, Estância Paraíso. Você aceita aí? A gente te envia amanhã. Amanhã não, era um domingo, a gente envia essa semana, na próxima semana, que eu fui numa segunda. Você aceita? Aí eu falei com a Michelle, eu falei assim, eu aceito. Preciso, né? Não, pastor, não tinha como. Tanto que foi uma história para chegar até lá, também um horror. E diz que é mesmo, né? Diz que é uma parada bem espiritual mesmo. Muito. Até para as pessoas chegarem até lá. Pra chegar lá, se eu te contar a história aqui em um outro podcast, assim, pra eu chegar lá foi uma loucura. Nada dava certo. O Uber atrasou, cheguei na rodoviária, perdi o ônibus. Lembra que eu liguei pra Marli desesperado, mas Marli, perdi o ônibus, agora o que eu faço? A Marli me acalmou, filha, calma, onde você tá agora? Eu tô na rodoviária. Ela, senta, senta. Marli falou isso. Senta, toma um lanche. Eu tremia, assim, tremia. Tava todas as emoções, assim, imploradas. Tremia, senta, toma um lanche, vê se tem um outro ônibus.
Eu fui lá e vi que tinha um outro ônibus, porque eu tinha um horário para chegar lá na estância. Aham. Eu tinha É, que tem um chegar, hora de entrada, né? eu tinha que chegar lá no máximo 8 horas que uma van ia me buscar lá, na rodoviária. Eu cheguei lá 1h30 da manhã. Já tinha fechado faz tempo. Tanto que eles tentavam ligar pra Michelle, porque o meu celular desligou no ônibus. Eram 6 horas de viagem, demorou 8 horas. 6 horas de ônibus, 8 horas de ônibus, meu celular desligou e não tinha como falar comigo. E eu não tinha como falar com ninguém. Cheguei na rodoviária, a rodoviária vazia em Belo Horizonte. Eu não sabia o que fazer, procurei uma tomada, um monte de pessoas em situações de rua, assim, me cercando, vendo. Procurei um lugar que tinha uma tomada perto de um banheiro e liguei. Quando começou a rolar as mensagens, a gente era desesperado, um monte de ligação perdida. Eu, amor, tenta falar com eles que eu acabei de chegar na rodoviária. Aí consegui contato, ele veio me buscar, ele falou assim, a gente não faz isso com ninguém. Quando eu entrei no carro, falei boa noite, obrigado. Ele falou assim: olha só, é o Espírito Santo que marcou a sua vinda aqui, Tiago. A partir de hoje, eu quero te dizer que você não é mais um órfão, você é filho de Deus. Meu Deus, mano. Cara, eu entrei no carro e eu comecei a chorar ali. É porque já vem um misto de emoção, Não, né? ele Até começou atrasou, deu ruim. tudo ruim. Mas ele sabia meu nome, lógico, né? Aham. Mas não sabia história, não sei, não sabia nada. Ele não Só sabia sabia que era o nada. Thiago de Guarulhos que tava indo Guarulhos pra lá. estava indo para o encontro. Ele falou assim: a partir de hoje você não é mais um órfão, você é um filho de Deus. Meu Deus. Ele foi orando por mim. Dali ele não falou mais nada. Ele está com fome? E eu tô. Ele parou num lugar, a gente comeu um pão de queijo, chegou lá. Ele tá vendo esse portal aqui e começou a ministrar. Deixa tudo que você viveu, essas mentiras foram pregadas sobre a sua vida, que você não era filho. Ele começou a ministrar. Aí, nesse encontro, você já tinha o resultado Já tinha um já resultado, mas tinha não sabia o que fazer. Na verdade, assim, eu tinha um mas resultado, não tinha resolvido ainda. já tinha falado com a minha mãe, Aham. que também é uma outra história. Já tinha falado com a minha mãe, mas, cara, e agora como vai ser? Entendeu? Assim, já tinha falado, mas como vai ser a Porque, minha na vida a partir verdade, de né, agora? desenrolar é pior do que você falar, não, agora eu sei de tudo, mas o Não, desenrolar o é o. pastor me reuniu na sala, você vê, várias histórias picadas, né? Mas o pastor me reuniu na sala e falou assim: tá, quer saber quem é a pessoa? E se for ele, o que você vai fazer? O que você quer saber com essa verdade? Pastor Ney, o que você quer saber dessa verdade? Como que você vai fazer? E se não for, o que você vai fazer? Você vai se perder? Agora ele sentou na mesa e falou assim: tá, eu sou seu pai, o que você ia falar pro seu pai? Uau. E eu não falei nada, só chorava na sala. Ele falou assim: então você precisa saber o que quer. Você quer ter um pai? Eu falei: não, pastor, eu não quero ter um pai, porque agora, numa hora dessa, nem tem como mais ser pai. É, Ser pai feio ou pai, beleza? Não, eu só quero saber quem é a pessoa. O que que é? Não tem na família? verdade, você quer. Eu quero Eu saber queria ser aceito. a minha Eu queria ser história, né? Eu quero. aceito. Eu queria saber a minha história. Eu não sei nada. Eu sei do que conta, mas eu não sei da minha história. Entendeu? Então esse era o meu maior medo. Eu falei, eu não quero mais essa mentira. Foi quando eu comecei a resolver. Cheguei lá no encontro da estância. Primeira ministração. Paternidade. Ah, Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu entrei na cadeira assim. Eu falei, cara, não, o que que eu vim fazer aqui? foi a primeira coisa que eu falei. Tanto que o pastor estava pregando, meu coração tava com uma raiva tão grande. E esse encontro, pastor, foi muita gente famosa. Tanto que nesse dia tinha um cantor lá do mundo chamado Léo Santana, sabe? Ah, Ele tava lá também, ele é a esposa dele, né? Nem sei, esqueci o nome da esposa dele. Tava lá sendo ministrado também, uma loucura, né? Na fileira de frente, eu tenho foto disso até hoje. Cara, e eu, pastor, com o cabelo todo pra cima, sem fazer, de chinela, bermuda, com revolta, sentado assim na cadeira. E o pastor ministrando, e eu com uma raiva. Tanto que eu só consegui abrir meu coração. Eu lembro que a pastora Zanetti não tinha chegado ainda. quantos dias, nego, foi? Começou terça, eu fui embora no sábado, Ah, bastante né? dias, né? É, é bem intenso É, mesmo, viu? e mói a gente, né? Muito, muito. Na verdade, eu cheguei na terça, primeira ministração foi quarta de manhã, Aham. né? 9 horas da manhã na quarta. Aí foi essa ministração, eu falei, cara, a pastora Zanetti chegou no final para orar. Na hora que ela, assim, tocou no meu ombro, ela começou a orar, ela chegou no meu ouvido, começou a soprar, começou a me chamar filho, filho, você é filho, você é filho. Uau. Nossa, eu lembro que eu caí no chão. Caí no chão, eu chorava, eu gritava, eu acho que todo mundo ouviu, esse menino tá com problema. Eu gritava assim, era uma dor que eu não sabia te explicar. Enfim, eu recomendo para quem precisa. Foi o Moriá que eu fui, Moriá. né? É para quem precisa de várias, assim, situações na sua vida, é importante faça essa indicação. Pastor, foi a partir daí, em dezembro de 2019, eu voltei. Voltei feliz da vida. Eu lembro que eu cheguei no sábado, no domingo era musical.
E eu nem sabia se eu ia participar do musical. Eu já tinha preparado tudo pra eu não participar, né? Aí eu cheguei, a pessoa, e aí, Michele feliz, fez um café da manhã Musical de de Natal, Natal, de Natal, né? é, de Natal. Aí, dezembro de 2029. Aí eu participei do musical, eu falei, não, tô feliz em fevereiro. Eu falei, amor, cara, e aí, vamos continuar tentando, né? A gente tava tentando, porque qual era a nossa conversa? Quando completar 5 anos de casado, a A gente gente tem ia uma criança. ter uma criança, né? E tava tentando, tentando, e antes disso, olha o que você vai lembrar, no último culto da manhã com Deus, lá no Bom Clima, Lembro, você lembra disso? O lembro. último culto da manhã O com cara Deus, cantou o nome dela, né? ele cantou o nome dela, um pregador, não lembro o nome desse pregador, você Lembro, lembro, lembra? lembro, lembro. Então, ele nunca tinha ido lá, ele não sabia a história de ninguém, né? Eu acho que foi uma indicação que a pastora recebeu, ele foi lá, e eu lembro que ele entregou uma profecia ao pastor Alex, e eu lembro que ele me chamou. Eu lembro que naquele dia eu não ia pra manhã com Deus. O Helder ministrou e eu fui. Cheguei lá, pode falar, nem sei se vocês têm tempo, né? Tô falando Vamos, mais do vamos, que ela. vambora, vambora. É. Aí chegou lá, ele me chamou lá na frente e falou assim: falou várias coisas, mas o que eu lembro é isso, que eu esqueço das revelações. Ele falou assim: hoje eu visito o útero da sua esposa Michele. Ela vai gerar um Samuel. E logo ele vai estar correndo pela igreja. Falou assim. E ele falou: e hoje eu livro também a sua mãe, Marli, Foi, eu lembro de um disso. infarto. A gente tava, acho que com o palco já pequeno, ainda Não tinha, pequeno, era o último culto, já tava. porque era o É, último culto com foi. Deus, na quarta era o Era último. o último O culto. pastor Rogério vinha, no domingo a gente ia mudar pra cá. É. E eu lembro que ele falou tudo isso. E Robson Diego. Robson Diego, né? Nossa, isso aí. Uma bênção de Deus, muito usada por Deus. E eu falei, caramba, meu Deus, era um Samuel, um menino, correndo pela igreja. Pastor, em fevereiro de 2020, nós estávamos na casa da nossa família, uma segunda-feira. Aí, na terça-feira de manhã, a Michelle teve um sonho, que ela fazia xixi num papel, o sonho dela. E aparecia escrito, menino. Uau. Ela levantou, correndo, foi numa farmácia, isso era umas 6, 7 horas da manhã. Comprou? Comprou o teste. Tô dormindo, nem vi. Fez o teste. Na hora apareceu 2 pauzinhos. Aí ela me acordou gritando. Eu dormindo, só vi aquela coisa assim, falei, tô num sonho. A barriga dela escrito, você vai ser pai. E ela chorava, chorava, me abraçava e eu assim. Eu sou nem foi de uma vez. Eu assim, ó. Ah, legal, legal. E ela, você vai ser pai? E ela chorava, chorava. Como assim? Ela, você vai ser pai e é um menino. Eu, "Michele, Ah, você tá doida? Tipo assim, como você sabe? Tira isso da cabeça. Ela, eu tive um sonho e me contou um sonho. Aí eu lembrei dessa profecia. Mais tarde, pra oficializar, ela comprou o teste pra saber as semanas. No mesmo dia. Comprou, tava 3 mais. Acho que era 3 semanas que ela aham. tava. 3 ou 6 semanas que ela tava grávida. Eu sei que ela tava de 3 meses já. Quer dizer, aconteceu então antes de você ter ido. Já Antes, estava na agenda de já Deus. tava na agenda de Deus. Caraca, que ano, né, nego? Pandemia, uma Você tá loucura. entendendo? Não. Aí ela ficou grávida, e de repente, em março, pandemia. Eu falei, Fecha e tudo. agora? Mas é uma outra história também, né? Mas eu vou falar, James vem na melhor época. Correndo dentro da igreja. Hoje, pra você ver, não para, né? Eu tenho que tirar a bateria, senão o pastor me mata, porque dia desse não para, é uma loucura. Ama a bateria, ama, pastor. Você vê que quando a gente precisa tratar das áreas. A gente precisa tratar. Enquanto a gente não resolve, o que eu percebo? Tem muita coisa assim a ser liberada nas nossas vidas e não é liberado porque a gente O não que eu resolve. não resolvo, eu empurro. Eu empurro. E Já isso faz travar, porque você vai empurrando os assuntos, chega uma hora que você não tem mais força para não tinha empurrar. mais força. Não tinha mais força. Tanto quando eu cantava aquela música, quem diz que eu sou, era uma verdade na vida de muitas pessoas, mas na minha ainda não era. Eu comecei a viver essa música depois. Hoje, quando eu canto, quem disse que eu sou. Faz tempo que eu não canto, né? Mas quando eu ministro a canção, é uma É, verdade. Eu é. estava perdido mesmo. Ele me encontrou, teu amor por mim. Quem Deus libertar, livre, enfim, será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Hoje eu canto porque eu sei, mas naquela época eu cantava porque a melodia era bonita. Ô, nego, e aí você vem pra. A gente. Você ainda já estamos na Cine, mas, por exemplo, e aí a chamada e aí o propósito começou lá atrás, né? Uhum, E esse lado da música você falou que é da nossa família. E você, assim, com 10 anos, 12 anos, você falou, cara, eu quero é cantar mesmo. é, Essa é a minha vibe, sim, esse é o meu chamado e sim, eu vou ficar nessa parada. sim. Com 11 anos eu fiz um curso de musicalização no conservatório. É, aí outra coisa, você Ah, começou. Aí você, porque aptidão, né? aham, E você tem. uhum, Mas depois você foi falar, vou estudar, sim, vou correr atrás de é. melhorar. Então, sabe que com 11 anos minha mãe me colocou no conservatório para fazer um curso lá de musicalização. Engraçado que quem foi minha professora foi a Mira Almeida.
Livro do teatro, Ah, sabe? sei. Então, ela foi minha professora lá no conservatório, 2005. Tem uma caminhada já, né? Aham, Então, ela foi minha professora lá no conservatório. E assim, eu nunca fiz aula de canto. aham. Fui envolvido na música por conta da família. Mas eu nunca fui, fui curioso, fui uma aula aqui. Eu lembro que eu assisti 2 aulas com o Tom Carpo para assistir. Ele dava uma aula aqui em Guarulhos, Tom Carpo, no Vila Barros. Eu fui para assistir, mas eu nunca estudei. Eu fui envolvido no ministério. Tanto que quando eu entrei aqui no ministério, eu fiquei assim apaixonado, porque era tudo muito grande, né? Se eu olhava pro coral era grande, olhava pros jovens era grande, olhava pro louvor, É olhava para um verdade. lado, o Theo na guitarra, olhava pra bateria, o É. Viduca, olhava. Sim, eu falei, cara, eu nunca vou participar disso. Nunca. Mas, porque eu achava impossível de chegar lá, né? Aham. Mas tinha alguém na família, mas era impossível. Tinha audição, tinha tudo. Mas eu sempre fui intrometido, curioso, sempre gostei muito de ouvir música. Sempre escutei muita música, desde criança lá em casa, de tudo, sim, samba, rock, gospel, black, music, tudo, né? Então eu sempre fui muito assim envolvido na área musical, mas eu nunca estudei. Uma vergonha até falar isso. Nunca estudei música, mas sempre fui envolvido, fui aprendendo, curioso, estudando com vídeos na internet, né? Estudando vídeo na internet. Nesse ambiente de grupos, eu parti um grupo, né? Eu, meu cunhado, um amigo chamado Rogério, nós tínhamos um trio chamado Singout, tanto que a gente ia para casa do Rogério para estudar música. Então a gente pegava os vídeos americanos dos cantores cantando e a gente fazia nossas versões. Então, a gente estudava harmonia, como que é cantar em tríade, como é cantar em grupo, né? Meu cunhado já era envolvido em música a vida inteira. E foi ali que eu comecei a descobrir, me aventurar, percepção musical, essas coisas começou estando num grupo que era muito bom. Então eu falava, eu preciso correr atrás. Então o louvor sempre teve uma marca, o pastor sempre teve uma marca muito grande de excelência. Então a gente veio da Apacentar, Toque no Altar. Eu acho que depois do Toque no Altar, o Não Nasci para Deus, a Apacentar Music era uma grande referência na cidade de Guarulhos. O grupo era muito bom, eu precisei correr atrás. Então, o que eu fazia? Comprava os CDs ainda e estudava tudo. Eu falava, eu preciso saber o tenor. Então, eu gravava todas as vozes do tenor. Soprano, contralto, exemplo. A Bruna Carla cantava. Eu sabia que talvez ela viria aqui na igreja. Então, o que eu pensava? Eu preciso estar preparado. Se um dia ela vier, A gente tem pra cantar. a gente canta. E a gente trazia, né? Trazia a Josiane, trazia tudo. Pra E, na Josiane. verdade, ninguém via com banda, a gente Não, a fazia, gente né? fazia. Mas para isso eu tive que estudar muito. Mas muito. O pastor estudava o dia inteiro. Não tinha o que fazer, né? Então eu estudava o dia inteiro, o dia inteiro. Então, sempre gostei de back vocal, essa é minha paixão, né? Até eu não tinha uma identidade de ministro de louvor, não imaginava como voz principal. Eu vi os ministros de louvor, assim, a igreja pulava, eu falava, nunca vou fazer isso, né? Não tenho nem coragem. E eu gostava do back vocal mesmo, do coral. Então, eu tinha uma paixão por isso, eu estudava Ali, muito. né? Tá ali, tô Ali, aqui. naquele ambiente, só ali. Não pensava mais daquilo. Então eu estudava muito, mas assim, era muito. A Aline Barros veio na igreja. Eu nem imaginava que um dia. Foi ali, Mas, fizemos, pastor, nós fizemos pra ela, né? Fizemos som fizemos pra para ela, ela, né? mas antes dela vir, eu já sabia, assim, até sou um pouquinho arrogante, um pouco vaidoso, mas eu estudava todas as músicas, eu sabia tudo, porque na minha cabeça um dia, se ela precisar vir, eu vou saber cantar. Foi. Tanto que a Bruna Carla veio uma vez, perdão se estou cortando Não, você, não, não, tá. a Bruna Carla veio uma vez e eu tinha um trio que ia cantar com ela. Aí chegou no trio, uma pessoa desistiu, aí ia cantar uma dupla. Aí chegou na igreja, eu sabia todas as músicas, fiz todos os desenhos, né, papel que eu escrevia, né, não tinha negócio de imprimir, escrevia os Aham. arranjos, tá, da minha forma de entender o que eram as músicas, ela mandava uma lista de 10 músicas pra gente estudar pra cantar duas. É. Nós estudava as 10 músicas, chegou na hora, a pessoa falou assim, eu não vou cantar mais. Eu tive que cantar só, eu vou cantar sozinho. Eu falei, cara, e agora? Ah, então você não vai cantar também não, né, James? Porque eu não vou cantar. E eu falei, oxe, eu vou cantar sim. Subi, fiz deck sozinho com a Bruna Cara. E eu falei, cara, e agora? Chegou na hora, me deu um branco dos arranjos, eu não lembrava nada. Mas comecei a cantar, cantei afinado, cantei ok, do que eu lembrava dos arranjos, mas eu tinha na minha cabeça, eu preciso estar preparada para qualquer situação. Aham. Então, se o pastor me chamar para cantar com X cantor, eu sei. Eu sei. Naquela época, a gente cantava com muitos cantores, então a nossa ideia é, eu preciso estar preparado. E no mesmo nível que os cantores, né? É A gente não verdade. chegava no mesmo nível, mas tinha aquele padrão de excelência. E você tá no louvor desde, 2009, desde sempre. desde sempre. Tanto não, Depois você liderou coral. não, primeiro eu entrei no coral, aí teve um teste para entrar no louvor dos jovens, cantei no louvor dos jovens, junto com o senhor, o senhor ali dos jovens ainda, cantei muito tempo nos jovens, surgiu a proposta de entrar no louvor. E eu não queria entrar no louvor porque eu via o pessoal muito metido, né?
Eu olhava pro louvor e falava, gente metida, eu não vou ter amizade com esse povo. Eu gostava dos jovens, ficava pro culto, a gente comia coxinha, ia pra casa dos amigos, a gente ia pra casa lembra das irmãs Verônicas? Aham. Todos os jovens iam pra casa dela, comia pizza, e chegava às 7 horas da manhã, e eu não queria, porque acontece? A gente não tinha hora pra ir embora, e o louvor se encontrava, a pastora marcava muitas das vezes 7 horas da Às manhã, 7 horas. né? A reunião era 7, sete e E meia. assim, era 7, mas ela começava às 6h58. É, Independente, ela é. começava antes. Ela é muito britânica nos horários. E eu tinha muito medo, eu falava, não vou entrar, não vou entrar. Surgiu a oportunidade. Naquela época, eu tava gravando o primeiro CD da igreja, na oração da casa. Eu lembro que tive uma conversa com a minha prima, ela falou assim, você não tem vontade de entrar? Eu falei, não, Esther, não vou, tenho muito medo, não, um pessoal muito metido, olha lá a cara do pessoal, fulano de tal se acha, a Beltrana de tal se acha. E nada a ver, tudo coisa da sua Nada a cabeça, né? ver, coisa da minha cabeça. Mas não, eu gostava de estar com jovens. Entrei no novo, tinha uma audição para entrar no louvor. Eu lembro que era o sobrinho do pastor que estava dando essa audição ainda, junto com o Fábio e o pessoal. Era uma terça-feira. Eu falei, tá, vou fazer essa audição. E eles já tinham gravado pré-produção de 5 músicas. Já tinha uma grande parte já gravada. Uhum. Vocal gravado, banda gravada, enfim, já estava na parte de pré-produção. Aí fiz a audição. Na verdade, não fiz audição no coral. Acabou o ensaio do coral e eu vi o pessoal cantando lá na sala. Eu lembro que a gente estava ensaiando na igreja e vi o pessoal fazendo audição na sala do pastor, que era na igreja. Eu falava, cara, eu não vou fazer essa audição. Não vou, não sou doido. Meu Deus, não vou fazer. Acabou o ensaio e eu fui lá falei, Fábio, então, eu vim fazer a audição. Aí ele, oxe, que audição o quê, cara? Tá maluco? Não, falei com o pastor, não precisa fazer audição, não. Falei, por quê? Ele, não, não. A gente viu você cantando domingo passado. Por quê? No domingo anterior era ceia. O coral estava ensaiando uma canção para cantar no culto. O que Ah, aconteceu? A música não estava dando certo. O coral também ensaiava às 7 horas da manhã, antes do culto. O culto começava às 9, a gente chegava às 7, 7h30 para ensaiar. Aí o Paulo Nascimento falou assim: Débora, não tem aquela música que a gente estava ensaiando, A Milagre Me Esperando no Altar? aham. Então, sim, essa não tá rolando, vamos cantar essa música. E o Tiagão faz o solo. Cara, eu falei: não, 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 não. Ele, não, a Débora, é verdade. Tiagão, você pode fazer o solo? Eu falei, agora, no culto da ceia. Cara, como eu vou fazer isso, né? Enfim, No fogo. no fogo, no fogo. Aí, você consegue? Ela, vem cá, vamos fazer um teste. Eu já tinha feito uma música lá, mas era só arranjo, na primeira cantada que teve na igreja, de Páscoa, e eu falei, não, é um solo no culto de ceia. Aí, tá bom, vamos rolar. O que aconteceu? Chegou na hora de cantar, não sei se o senhor lembra, no altar tinha aquelas árvores gigantes de decoração, tipo essa que tem lá embaixo, Aham. mas muito grande. E eu me escondi atrás da árvore, atrás da árvore, pra ninguém me ver assim. Coloquei o microfone, cantei atrás das nuvens, brilha o sol, e cantei. Foi a primeira vez que a igreja me ouviu. Aí o pessoal começou a falar, caraca, o primo da Esther que canta. Olha lá, o primo da Esther que canta. Todo mundo começou a falar, o primo da Esther que canta, o primo da Esther que canta. Talvez chamou a atenção de alguém. Aí ele falou, não. E foi assim que eu entrei. O que aconteceu? Eu vi nos ensaios. No outro ensaio era pré-gravação da igreja ao vivo. Aham. Que ia gravar a igreja cantando. O senhor lembra A disso? glória da segunda casa, Glória né? à segunda casa, captar as palmas, captar o Aham. coral Lembro. cantando. Na minha cabeça, eu vou cantar com o coral no meio da igreja. Aí o primeiro líder, que era o Thiago Freire, esse cara do Beck, ele falou assim: não, você vai cantar no Beck. Tinha um ensaio no sábado com a pastora Andréia, com o pastor Ney, com todo o Ministério de Louvor. Aí foi minha primeira escala ali, e daí comecei, e não parei mais. E fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, até que quando 2000 eu não lembro mais a data, mas fiz 16 anos, a pastora Andréia me fez o convite para liderar o Beck. Isso, liderar o Beck Você primeiro. começou a liderar o coral. Primeiro foi o Beck. O primeiro foi o Beck. Foi o primeiro foi o Beck. Comecei a liderar o Beck. Pastora, não, James, estou gostando do trabalho seu. Você pode liderar o Beck. Era muito técnico, né? Mas já cantava com os cantores, enfim, comecei no desafio no vocal. Continuei. No ano seguinte, a pastora Bena era líder do coral da igreja, né? Eu fiz 17 anos, a pastora Bena era líder do coral e ela tinha muita agenda, não dava mais para ela ficar. Aí o pastor me fez o convite. Eu falei, amém, pastor, eu vou orar. E a gente conversa. Eu falava, não, ser líder, uma coisa era ser regente, eu não vou ser líder, não, não, não vou ser líder. Segunda conversa, não, pastor, eu tô orando. Terceira conversa, ele falou assim, James, Thiago, olha só, não era James, era Thiago, olha só. Chamou no gabinete, era uma terça-feira. Cara, tem coisa que não acontece na sua vida porque você está dando não ao chamado de Deus na sua vida. E a partir de hoje você vai ser o regente do cara. Você aceita esse desafio? Uau. E o pastor, não, não tem como. Ele falou assim, te apresento hoje. Ele, não, mas eu aceito esse fulano de tal, que era o Rogério, meu parceiro, se ele for regente junto comigo. Ele, tá bom. Aí você monta sua equipe.
E eu falei, quando a gente pode começar? Ele, não, eu te apresento hoje pro coral hoje mesmo, daqui a pouco, daqui 1 hora que eu ensaio, eu te apresento. Aí beleza, cheguei na sala, eu falei, cara, e a Rogério agora? Eu não sabia nem o que falar pra equipe. Tanto que não, eu tinha tanto medo, e eu falei, Rogério, o que eu falo? Ele falou, mano, fala isso. Eu escrevi na mão o que eu tinha que Pra falar. falar. Tinha que falar, chegou na hora, eu comecei a falar pro coral, ele falou assim, James, Thiago, faz um teste de 3 meses. Regina Coral, até a gente pensar numa pessoa pra te assumir, nos ajuda nisso, porque precisava, né? Tá, eu comecei, fiquei 12 anos. Uau! De 3 meses eu fiquei 12 anos liderando coral. Comecei com 17, aí eu casei com 20. Quando eu casei foi muito melhor, porque aí eu entendi. Porque qual era o meu medo, pastor? Eu olhava para a liderança da igreja, Tudo casado. era o X-Men. É, Sim, eu vi o Carnite, eu vi o todo mundo Newton, casado. eu via todo mundo social, terno, gravata, e fiquei imaginando, eu nas reuniões de liderança, cara, que loucura, já me dava uma gastrite assim. Falava, não. E eu falei, cara, não vou ter que sentar na liderança, não. Aí tinha os caras com blusa de abotoado, como que é? Botou dura. Botodura, terno, gravata desse tamanho. Eu falava, eu queria usar social, mas mais despojado, né? Quando da idade, eu tinha muito medo disso. Mas eu entrei e ficamos ali 12 anos liderando o coral e foi uma história linda. Hoje a minha esposa lidera o coral e, Você tá à frente do louvor hoje. sim, é, E me diz uma coisa, tá unificando? Tipo assim, vai virar uma coisa só. O louvor. A ideia é que a gente é, tenha um ministério de adoração. sim. Até então, porque sempre teve vários grupos na igreja. Ainda tem, né? É, Ainda tem. rolê, Rolê, criança, né, crianças, adolescente, jovem. Adolescente, isso, ainda falamos do rolê, né? Mas jovem, isso, né? tem mulheres, tem homens, tem Exatamente. um Sim, muita monte de coisa. E coisa, o né? senhor sabe que nós, assim, Nascer para Deus tem implantado uma forma estratégica na cidade Aham. para alcançar. Até as pessoas perguntam, James, a igreja, quantos membros tem a igreja? Eu falo, quantos habitantes tem Guarulhos? O pastor fala isso, né? É, Quantos habitantes tem nós Guarulhos? Eu falo, pastoreamos Guarulhos, né? pastoreamos Guarulhos. E pensando em Guarulhos, a gente precisa atingir todas as classes. E pensando na adoração, a gente precisa ser excelente em todos os lugares. E não tem como um grupo só atingir tudo. A nossa visão não é ser exclusivo, a banda exclusiva da igreja. Não. Nasci para Deus, nasci para Deus de adoração, nasci music, nasci worship, veio para servir a igreja. Aham. Então nós somos o time de adoração da igreja. Tirou mais essa cara de louvor oficial. Cara, a gente não tem isso. Não tem essa verdade. Então, durante muitos anos eu faço audição desde sempre, né? São mais de 10 anos fazendo audição. Desde sempre, eu sempre ouvi isso. Ah, eu quero entrar no Nasci, no louvor oficial. Cara, não. É, Qualquer time que você estiver, você vai fazer parte do louvor. Eu tô no coral, eu sou do louvor da igreja. Eu tô no louvor do rolê, eu sou do do louvor da louvor da igreja. Eu tô igreja. cantando um Nasci Kids agora, que tem o Nasci Kids, o É, Nasci Worship Kids. aham. Né? Eles montaram o time de adoração lá. Eu sou do louvor da igreja. Então hoje nós estamos atingindo todas as classes. Agora tem ministros de louvor no Kids. No Kids tem culto de adoração. Você viu, não tinha isso. Então nós estamos atingindo todas as gerações. A nossa ideia, pastor, é que todas as gerações, todos os cultos sejam abençoados com a qualidade, com técnica e o principal, com a presença de Deus. Então nós estamos numa missão, eu e minha esposa, em 2022, se não me engano, 21, isso. 2021 a pastora nos procurou e nos trouxe esse abacaxi, esse desafio, né? É um santo Sem desafio. faca. Sem faca. Sem faca, porque não teve outra liderança. É, Ela foi a única ela foi líder, a única, cara. né? É verdade Ela foi a mesmo. única líder durante toda a história do ministério. Então, e sempre tratou Tanto junto. que quando eu assumi o Pimentas, era a líder do louvor era a gente, o pastor. Então, e é fácil? Não é. Não, Imagina pastorear a igreja toda com uma é, demanda pastoral. pastoral, Não é mais o louvor, fácil. Mais o louvor. mas era a visão, né, era eles que Era, pastoreavam, né. entendeu? Então, o que aconteceu? A pastora ela montou uma equipe muito boa. Ela pastoreava o ministério junto com o pastor, mas ela mais à frente. E ela montou uma equipe de back, uma equipe de banda, uma equipe que tomava a Que frente. não dá Lógico que conta, ela tinha as decisões finais, mas era uma equipe muito boa que fazia acontecer aham. abaixo de Deus. Deus, né, soprando, liderando junto com a gente, mas fazia acontecer. E chegou um tempo que não tinha como mais ela assumir o louvor, né? Tinha acabado de lançar o livro dela, tá? Tem um projeto de mulheres, enfim, é muita É coisa. muita coisa, É muita é coisa. muita coisa. E orando, ela me chamou, eu e a Michelle, passou esse desafio. E a Michelle, mais crente que eu, no primeiro momento já aceitou de cara. E eu falei, não, vamos orar. Porque imagina, como que eu vou liderar o louvor? É, Não, nós não somos, de jeito nenhum. Nós não somos os melhores cantores da igreja. Não tem essa verdade. aham, E não existe. Se tem, a gente quebra isso em nome de é, Jesus. Não pode ter. A gente cresceu com isso, né? é, Fomos nos ensinados. A gente é voluntário onde que for.
entendeu? O que for fazer, né? O que for fazer, a gente vai Pra fazer lavar com banheiro, excelência, vambora. Se for entendeu? pra fazer coisa, vambora. Eu aprendi isso com o senhor, não sei se você lembra disso, mas eu lembro que, para quem não sabe, na época que nós éramos do louvor dos jovens, a gente servia no nascido, apacentar na comunidade. Era. Aí nós tínhamos uma missão ali. E qual que era a nossa missão? Não era cantar, Não nossa era, missão é, era lavar, é. era preparar, Carregar coisa. carregar. Então, eu fazia o ESA de manhã, depois do ESA, eu ia para o Nasci para Deus na comunidade, e à noite, 6 horas, a gente recebia a mensagem do nosso líder dos jovens, falando assim, ó, eu vou pregar a música X, que o líder do jovem era esse senhor aqui que está na minha frente. Tá? Ele falou assim, ó, vou pregar a música Casa Favorita. Quero que Você vocês cantar essa cantem. música. Cantar essa E música. a gente cantou, não canta não pra ver. Foi. E cantou bem. E Tomara. era assim, né, mano? E era E era assim, assim. funcionava, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E não tinha. Hoje tem muita mimimi, né? É. Hoje muito mimimi. Lógico que tem uma organização, a gente manda o repertório com uma semana antes de antecedência, do final de semana, tem os tem. Tem A gente tudo, né? organizou, porque a vida do pessoal é uma vida organizada. Não é qualquer um que quer cantar no louvor, chega lá, não pode ser assim. Entendeu? Hoje, pastor, eu entendi que para ser excelente você tem que ser organizado. É. E pensar na agenda do próximo. Tem que pensar assim, cara, o cara tá saindo de casa, deixando os filhos, vai chegar lá, eu não vou chegar lá pra ver a música, eu vou tocar isso. Gente, eu não tenho paciência. Não é paciência, eu tenho até vontade de parar os ensaios, porque são 2 horas investidas. É. Cara, então vamos fazer as Porque duas se não melhores tiver, horas do nosso dia. senão você vai perder 2 horas, né? E até hoje a gente programa para não acontecer isso, para ser excelente o ensaio. Então, sempre foi essa ideia de fazer acontecer, independente do lugar. Então, essa ideia de estar no louvor hoje, não é porque, são os melhores cantores, independente. Eu comecei em 2009 dentro do coral, Ah, era um tenor no coral. E Deus foi fazendo. Hoje a gente lidera o louvor, a gente está estruturando. Hoje a minha esposa lidera o coral, recebeu um projeto de liderar o coral. Nós dois lideramos juntos. O time de adoração da igreja, hoje a gente não tá, lidera o Nasce Worship. Tá, nós lideramos o Nasce Worship. Aí ela o coral. Mas a nossa visão é ter um time grande. Hoje, na nossa igreja, dentro da nossa realidade, nós temos 15 bandas. Nós conseguimos uau. oficializar. Porque tem o Nasce Worship, tem a banda de homens, banda de mulheres. Nós estamos nesse projeto ainda. Nem posso falar que está acontecendo, Aham. que é um projeto em andamento. Nós estamos construindo isso aí, né? Que é o caminho, né? Mais para frente, eu creio e eu sonho, trabalho por isso. Nós temos uma escola de adoração, tanto que nós estamos projetando, preparando junto ao pastor da igreja, para ter a mesma visão, uma escola de adoração. Qual que é a nossa ideia? Que cada músico que chega na igreja, porque as pessoas chegam com muitas realidades diferentes. É. Eu era líder de louvor da igreja, cantava no louvor da igreja, era ministro de louvor da igreja, eu quero fazer isso aqui. Quando Mas peraí, tem um chega, padrão aqui. é outro, tem um Né? padrão. Tem um formato, né? Entendeu? Então, a nossa ideia, pastor, é preparar o coração, ensinar realmente sobre cobertura espiritual, estar debaixo de uma visão espiritual, Uma excelência, visão, né? o Uma coração visão da igreja. ensinável. Porque uma coisa, você coloca uma pessoa no louvor, como que tira? Ô, Nego, Não tira. me diz uma coisa. Dentro disso que você tá falando, por que que... e eu acho que você tá muito tempo na música, mas por que que os músicos na igreja são taxados por essa, não sei se uma chatice, mas tipo assim, se acham os melhores, se acham. Por que que há isso? Porque eles mesmos geraram. Falta de Bom, ensino. é, né? Falta de ensino e eu acho que de estar perto mesmo, né? De ser intencional. Eu acredito que falo da minha criação como músico, não foi ensinado que tem que ter esse coração ensinado. Na verdade, o cara tá lá pra servir. Não foi. Eu aprendi aqui, tá? Aprendi aqui. Não é por obrigação. Você não faz por conta do pastor. Você faz primeiro para Deus. E Deus ele é excelente em tudo que ele faz. Então, hoje, os músicos, estão lá embaixo bebendo água. Quem tá bebendo água? Os músicos do louvor. É, Quebrou não sei o quê, os músicos do louvor. é, Tá namorando, quem tá ficando o quê? Um a baterista. é, é. Foi taxado por uma falta de exemplo. Não teve por mais que eu creio que teve, não posso falar, generalizar que todas as igrejas foram assim, porque não foi, Aham, não foi. né? Mas sempre teve aqui a minoria. A minoria fez chamar mais atenção. Eu lembro que uma época o pessoal falava, tem 3 tipos de pessoas na igreja: o crente, não crente, e o E o músico. músico. Então, tanto que o pastor, de verdade, ó, pra você entender uma coisa, a pastora liderava o culto da manhã com Deus. E nós cantávamos na culto da manhã com Deus toda terça às 9 horas. Novo de casado, a gente chegava lá. De qualquer jeito. Era. Era 9 horas o culto, chegava lá arrastado, atrasado. Teve um dia que ela estava ministrando uma palavra e nós estávamos tudo lá atrás. Acabou o culto, ela quis falar com todo mundo do louvor. A gente chegou lá, ela falou assim: gente, eu não tô aqui passando tempo. Eu não vim aqui passar tempo. E eu acredito que vocês também não vêm. Então, não adianta vocês virem aqui e cantarem na força do talento de vocês.
Não adianta vocês virem aqui e cantarem na força do talento, na cara e na coragem. Se for pra fazer isso, fiquem na casa de vocês. Bravo. Cara, aquele dia, pastor, eu tomei um choque tão grande que depois daquele dia eu mudei toda a minha postura. Todos nós mudamos a nossa postura. Então, seja o culto que for, pode ter duas pessoas, uma pessoa ou 2.000, 3.000, seja lá o público que for. Nós vamos dar o nosso melhor. E respeitando, porque quando você ministra, quem somos nós do Ministério de Louvor? Nós somos a extensão da igreja. É. Eu tô no back vocal, eu sou a extensão da igreja. Eu tô cantando no coral, eu sou a extensão da igreja. Então, a igreja não tem que olhar para mim e falar, o James está cantando a voz X. Não, cara, é a minha conexão, é eu que tô cantando lá. Entendeu? O Léo tá cantando, eu tô lá embaixo, cara, eu tô cantando. Ele ergue a mão, eu vou erguer a mão também. Sabe assim, quando o Aham. pastor ministra, a gente tá recebendo cada passo que ele dá, a gente fala, meu Deus, é isso mesmo. Uma ilustração da Bíblia, ele tá contando, a gente tá dentro da Bíblia também. Aham. Então o ministro de louvor, ele não é um figurante, o ministro de louvor, ele não é um artista ali que a gente tem que seguir o nosso fã, não, é extensão da igreja. Então tem que se posicionar como tal. Então eu tô no mercado, eu sou a extensão da igreja. Eu tô na rua, eu tô E indo comprar um refrigerante, eu sou a extensão a da gente igreja. prova, né, Hebreus, né? Uma nuvem de testemunha. Rapaz, onde E não você é tá, tem. fácil, né? Pai, você fala, Não, não é não sei fácil, porque nem assim, quem é, né? o senhor prega todos os cultos. Tem dia que o senhor, cara, eu tô no mercado comprar É, só batata. quero. Só tô no mercado. Aí chega lá alguém na igreja. Mas É. aquele dia você não tá legal. Aí você tem que rir, Tem que tem ver. que abraçar, porque você vai falar, ó, pastor, a igreja nem olha na minha cara. É isso mesmo. Entendeu? E assim, E todo mundo tem um dia que não tá. Tem tem que. dia que você fala assim, Não, não quero que ninguém me veja. eu posto no. Não, eu sou um pouco tímido mesmo, assim, um pouco fechado na minha, eu sou. Eu tô na rua, tô de óculos de boné, mas eu falo pra todo mundo, lógico, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que entender, eu sou nascer pra Deus onde eu estiver. E É, o cara que não quer ser, ele não tá apto a ficar. Tanto que eu tava conversando com um músico esses dias, que não teve um posicionamento certo diante do altar. Não é o que eu quero. Tem hora que fala, pô, é meu amigo, eu entendo que ele tá fazendo isso, mas não é a cultura do louvor. Então, cara, eu te entendo, mas se eu deixo acontecer isso, eu tô falando que essa é a nossa cultura, e isso não é a nossa cultura. E querendo ou não, o altar tem uma exposição, né? É, O muito altar grande, tem uma né? exposição. Tem que tomar E muito outra cuidado. coisa, o altar expõe, né? É, Não só para ter visualização e falar, nossa, ele canta lá e toca lá. é, Expõe todos os sentidos. todos os Se tiver com sentidos. alguma coisa bagunçada, nego, Você sabe que traz à tona. Deus traz aqui traz à assim, ó. tona. Você Ele- sabe que é interessante o senhor falar isso, porque tá com tempo? Não, Pode falar, pode, me pode, fala, pode, tá? pode. Tá falando demais, gente. Pode ir, pode ir. Você sabe que é, um, uma das primeiras coisas, quando o pastor chamou para liderança, eu falava, e agora? Eu tô carregando o peso da igreja nas minhas costas. Aham. Eu tenho 17 anos, sou um adolescente, um jovem ainda, né? Eu tô na escola, eu tô carregando o peso da igreja. Eu sou a liderança da igreja, eu tinha que carregar aquele fardo. E durante um tempo, a banda X, o James canta, fulano canta, Beltrana canta, e foi crescendo uma marca dos melhores do louvor. Isso foi um peso horrível, porque talvez a gente deixou, Eu passei por isso também a lá. gente passou também por É, isso, né? Deixou a gente levar os melhores do louvor. E, pastor, é, eu digo hoje, a gente não tem que ser um melhor ego, que né? Um ninguém, ego, né? Um ego, né? mas às vezes a gente gosta. É. E sabe o que é o perigo de um ministro de louvor? Achar que ele é autossuficiente. Assim, que é ele que faz acontecer. Ontem nós estávamos com o ministro pastor Ney e todos os ministros de louvor. Aqui na igreja, ontem à noite. Das 9 às 11. O pastor marcou com todo mundo e falou assim, ó. Gente, meu Deus, o pastor quer falar, né? Gelado. Ele falou, nós vamos orar. Porque o ministro de louvor tem suas pressões. Mas se Deus não tiver no controle, a gente vai ministrar na cara e na coragem. E o pastor foi um tempo tão bom. Porque a gente precisa se arrepender. A gente não é a última bolacha do pacote. E talvez nessa trajetória, Se vocês não tiverem, vai acontecer do mesmo jeito, talvez eu me senti, não é? E se entendeu? vocês não tiverem, vai acontecer. Deus Talvez eu me vai senti, pôr um CD, vai, sei lá, eu alguma coisa talvez vai eu me acontecer. senti, mas o pastor, eu nunca tive esse lugar que eu sou, porque eu não queria ministrar o louvor. Aham. Eu não queria ser o líder do louvor, eu queria ser regente do louvor, do coral. Foi Deus que fez. E eu aprendi que eu não tenho que fazer nada para mostrar pro pastor. Ele ensina tanto a gente. Tem dia que ele tá na igreja que a gente nem sabe que ele É, tá aqui na igreja. Inclusive, hoje nem sei se ele tá aqui. Mas tem dia que eu vejo a voz dele cantando por aí, né? Sempre todo ele tá é. cantando. Mas não tem que fazer por agradar o pastor. A gente não tem que ter. O nosso maior medo tem que ser a nossa expectativa tem que ser de Deus fazer. Não se estão gostando, se está agradando, sabe? Eu acho que se o ministro de louvor está nesse caminho, tem que agradar as pessoas. Essa setlist tem que agradar a igreja hoje. Não tem que agradar ninguém.
A gente tem que fazer uma ordem, é lógico, de Deus tem combinar, que ser glorificado mas com Deus as tem que ser canções, né. glorificado, entendeu? E eu aprendi, assim, nos piores momentos, de uma forma difícil, que a gente tem que diminuir, para que a glória de Deus apareça. Então, até hoje, assim, eu travo muitas batalhas na minha mente referente a isso, diariamente, quase todos os dias. E eu falo: "Senhor, me dê uma estratégia". A Não é sobre estratégia nós, foi né. não, e a estratégia foi, pastor, adorar o Senhor. O inimigo vem e fala: "Você não vai conseguir, você não vai". Tem escala que eu vou ministrar o louvor, parece que eu vou ter um infarto. Meu Deus, e agora? Eu não queria que o meu nome estivesse aqui. Posso trocar com alguém? Peso da responsabilidade. Aham. Porque eu não tô ali para entreter, É, sabe? Eu não tô ali para fazer um show, não é assim, as melhores vozes. Eu tenho isso dentro de mim, é. não os melhores cantores. Eu fui trabalhando isso dentro de mim. Então, Senhor, vá na frente. E é um desafio que nós estamos, e eu sei, pastor, que se não tiver a presença de Deus, a gente não vai à frente. Não vai. A gente não chega a lugar nenhum. Não vai, não dá certo, né. Não, não dá, não dá, entendeu? Não dá, porque o pastor ensina, ele sempre fala isso pra gente, né? Quando Deus quer soprar o nome de alguém, não precisa de marketing. É, É importante você lá, hoje a gente entende que quem não tá nas redes sociais não tá. não tá. Tem que fazer o Tá oculto, né. entendeu? Tem que colocar Mas lá o seu vídeo, tem que colocar lá a tua cara, tem. Mas quando Deus quer soprar alguém, você pode nem estar reconhecido. Ele sopra, ele conta a história do toque no altar, que ele viveu isso, né? é E verdade mesmo. soprou, né, diante do trono. Era o ministério de louvor da sua igreja. Pastor, eu vi a gente viver muitas coisas. Nós vivemos muitas coisas aqui como ministério de louvor, na canção Glória da Segunda Casa É, mesmo. Marcou a nossa história. foi mesmo. Eu posso falar que é a nossa canção, Foi, né? foi, foi. Canção da igreja. Tem que cantar essa música de novo, né? Porque marcou a nossa vida. Mas, James, por que não estourou? Porque Deus não Não quis. quis. E eu Entendeu? lembro no segundo CD que foi cara, as músicas todas eram boas. Aí É, fala: "Vai estourar", e a gente também recebeu muita profecia, mas muita. Eu lembro do pastor Hélio. Lembra do pastor Hélio? lembro, lembro. Ele ministrou a gente e acho que eu nunca falei isso. Teve uma vez que ele ministrou, ele falou assim pro louvor: "Se preparem, arrumem a vida de vocês e entrem num propósito de 40 dias no monte. 40 dias no monte de oração e jejum. No final de 40 dias, Deus vai soprar o nome de vocês. Deus vai fazer algo, sabe?" Pastor, a gente entrou. Dia, tinha dia que estava chovendo, tinha dia que não dava, a gente ia no monte assim mesmo. Tinha dia que a equipe toda, tinha dia que só ia eu e o Juninho, tinha dia que a gente chovia muito, a gente ficava na igreja, mas 40 dias e não aconteceu nada. 40 Final dias acabou, lançou o espalhou. CD, canções lindíssimas, mas tinha um tratar de Deus com a gente naquela época, sabe? E graças a Deus, hoje eu falo graças a Deus, que Deus fez a vontade dele. E o que era a vontade dele? Às vezes aquelas canções era para abençoar a nossa igreja. É. E Mas abençoou, né. e E abençoou. abençoou. Naquela época a gente lançou o CD, cantamos em alguns lugares, lançou alguns vídeos no YouTube, mas Deus tinha um tratar, hoje eu No vejo assim, né, com particular, né. cada um no particular. E eu penso o seguinte, nem não é, nós não vamos caminhar com a mesma equipe o resto da nossa vida. É, prova disso é os ministérios, né, você vê o tanto de gente que já passou no Você tá Dia do entendendo? Trono, Tanta Renascer gente. Praise, o tanto de Não, gente que já passou. Jesus também. Cada viagem dele ele não ia com todos os discípulos. É, é isso mesmo, Não é verdade? E eu sofri muito com isso, pastor. Primeira vez que eu abro isso aqui, sofri porque talvez eu imaginei que eu ia andar com aquela equipe pro resto da da minha vida. vida. Porque foi ali que eu aprendi o que é música profissional. Aham. Foi ali que eu tive as melhores bandas, as melhores vozes, sabe? Mas ontem, Mas na nossa cabeça, né, as na melhores, nossa na nossa cabeça, cabeça, né. mas ontem, é muito sério isso. Não assim espiritualizando nada, eu nem sei qual que é a intenção desse canal Aham. aqui, mas ontem nós oramos ali e o Espírito Santo falou com a gente que era o versículo do Salmo 123. O Senhor é meu pastor e nada faltará. E sabe o que o Senhor me fez lembrar? Eu falei, pastor, Senhor, mas o Senhor fez em 2010, o Senhor fez em 2015. Ele falava no meu coração, não vai faltar. Não vai faltar novas canções, não vai faltar um novo tempo. Uau. Eu sou o pai de vocês e não vai faltar. E sabe que eu vejo que tá vindo um novo tempo e não vai faltar novas canções. É. A gente só precisa, ele também fez a gente olhar para ele no Salmo 121, né? Eleva meus olhos para os montes. E o que ele fez a gente fazer? Olhar para ele. O nosso socorro vem dele. Então, o que a gente precisa não tá aqui nas técnicas. Tá, é importante, multitrack, estudar, tocar bem. É mais que a nossa obrigação, né? Cantar afinado, tocar bem é mais que a nossa obrigação. É o mínimo que a gente tem que fazer. Aham.
né? Chega de as coisas pelas coxas, chega. Acabou isso aí também, né? Não tem, não Acabou, dá né? mais, sabe? Acabou. O Senhor merece o melhor, a É. nossa excelência. E ele nos fez olhar para ele. Então, assim, foi um tempo. Glória a Deus por esse tempo. Vamos celebrar um novo tempo, sabe? Não vamos viver de passado. Aconteceu. Mas o que vai acontecer? O que que o James vai viver no ministério de louvor? Aham. O que que nossos filhos vão viver? O que que a nossa geração Vai vai viver. viver? Entendeu? Então é bom celebrar o que nós vivemos, glória a Deus pelo tempo que foi, apacentar, muito Sem, obrigado. sem ser saudosismo, Sem, né? Sem entendendo? saudosismo, Sabe né? isso? Ah, porque naquela época, glória a Deus por isso. Mas vamos falar de hoje, É, entendeu? Que é tão leve estar no é, ministério, foi uma é um experiência. Foi uma desafio. experiência, né? É um desafio, foi uma experiência boa, mas é tão leve, é prazeroso. Senhor, É, obrigado. Não é fácil, não é. não é. Mas Mas nenhum é. vamos pensar. Deus também falou sobre isso ontem, sobre o futuro. Ai, foi muito bom. Ontem foi maravilhoso, né? Vamos pensar no futuro. O que Deus quer fazer? A gente precisa estar preparado para viver o que o Deus quer fazer, independente da nossa estação da nossa vida, porque no dia bom ele está presente. No dia No bom dia ruim também ele vai estar tá presente. presente. Então a gente não precisa, não pode adorar só no que nós estamos enxergando. É, Entendeu? O tempo passou. Só ficou eu e o Júnior de 2010. Mas talvez amanhã Deus quer me levar para um outro lugar. Talvez amanhã Deus quer que eu sirva na comunicação. Talvez amanhã Deus quer que eu sirva no eu infantil. também passei por isso aí, não. Talvez amanhã Passou, Deus quer foi que eu sirva. O mais pastor tudo está isso. fazendo isso, É, né? Nosso pastor está fazendo isso. Vira e mexe, ele muda a liderança inteira. Hoje que eu não penso, Deus vai me tirar da nascer para Deus e me levar para Hillsong. Não sei. é, Eu sei que eu quero celebrar e sonhar no que Deus quer fazer comigo aqui. O é. que ele quer fazer já está no plano de Deus. Viver cada momento, né? Entendeu? Então, assim, eu sei que eu não vou ficar para sempre. Mas é a estação que o Senhor me escolheu. E eu tô aqui. E eu tô aqui nessa estação. É o meu momento, assim. É a minha hora, sabe assim, bateu o ponto? Aham. É a minha hora. Então, Senhor, o que o Senhor quer que faça no meu tempo? Vou ver o que o Senhor Vou fez. fazer bem feito, né? Com excelência e vou fazer. Na gestão da pastora, nossa, foi excelente, nós fizemos juntos. Nós somos a equipe hoje. Aham, O pastor tá na equipe, na nossa equipe, né? aham. O pastor tá na nossa equipe. O que o Senhor quer fazer nesse tempo? Então, eu preciso respirar um ar fresco, respirar, que não é fácil também respirar às É, vezes, né? Você fala, meu Deus, não tá no meu controle. Eu tenho que amar as pessoas, mas eu não posso aceitar qualquer coisa. é isso mesmo. Não posso ser tem dois pesos, entendeu? Não, às vezes a liderança é muito solitude, né? Porque tem dia que você tá com todo mundo e tem dia que acaba o culto e você não tem ninguém. É isso mesmo. Eles estão ali, mas não tem, tem hora que é só você e a sua esposa. E eu tô passando por isso, nessa estação. É, Tem dia que eu e a minha esposa e eu vou falar, é muito bom, porque ela me entende, eu entendo ela. A gente precisa às vezes, de amizade, mas Deus colocou tal pessoa para aquela fase, tal pessoa para aquela outra fase. E graças a Deus por isso. E é isso, né? como que você faz pra gente começar a caminhar pro final? Você tá curtindo aí, gente? Compartilha aí esse Meu Deus. link, deixa um comentário aí, manda pra alguém. Mas me diz uma coisa, como é que você faz pra conciliar, né? Casamento, criação de filhos, vida, estudo, né? Porque não é só o Tiago que canta. Uhum. Tem o Tiago filho, tem o Tiago marido, tem o Tiago pai, É. né? O provedor. Como é que você Pastor, consegue? você sabe que hoje eu sou muito honrado e agradecido com a minha história aqui. Eu faço porque eu amo. Eu amo fazer o que eu faço. Mas quem dá o equilíbrio lá em casa é a Michelle. Hoje mesmo a gente precisa de um tempo nosso, né? Deixa eu cortar a cabelo que eu vou estar com o pastor Ivan lá, então tem que estar aparentável. Não é o cara assim, bonito, elegante, tem que estar lá mais ou menos. É, a gente foi almoçar, vira e mexe, ela fala assim, ó, olha as prioridades. Quando eu tô muito agitado, O tem que time já cuidar, tá na tem que escola. mandar mensagem. Tá na Tá na escola, escola já. graças a Deus. É, a Tá na escola, tá muito esperto, inteligente, escola dá incrível. um divisor de água pra eles Nossa, vai também. fazer 4 anos agora em novembro. O tempo tá passando muito rápido. O James, assim, uma benção. Mas tá na escola. E ela que faz assim, tá agitado? Tá porque Para as tudo. prioridades não estão certas. E vira e mexe a Michelle fala isso. Então, nós temos o nosso dia, um dia nosso, que nem sempre dá certo, né? Nem, E tá tudo né? bem, né? Semana Tá que vem tudo vai bem. dar. Semana que vem Semana vai que vem dar. vai dar. Isso Isso que a gente vai pensa dar na também. Não outra, deu agora, mas na outra vai vai dar na dar. outra, entendeu? O tempo que a gente tem, ela faz isso, a gente gosta muito de passear, nem sempre dá. Passear assim, vai no shopping, vai numa praça. É, Teve um dia que tava tão agitado as coisas, a gente falou assim, ó. Eu falei, amor, vamos agora no parque. Como assim? Eu falei, agora. A gente saiu, o James estava na escola. A gente trocou, nós fomos no Bosque Maia. Nós sentamos na cadeira. Tava vazio, graças a Deus. Tomamos uma água de coco. Andamos de mão dada. E foi maravilhoso.
demos um beijo, Coisa, namoramos ali, coisa de simples, 1 hora, 2 horas. mas Cara, na cara dela assim, ó, não tinha assunto nenhum, a gente não falou nada. Olhou pra ela ela, ficou junto. ficamos juntos. Vou falar, foi maravilhoso. A gente voltou renovado. Voltou pra casa, não tem ensaio. Eu falei, cara, vamos parar de falar de ensaio. Vamos parar de falar de. Não, para. Que é difícil. O James chegou na escola e tá falando o mesmo assunto ainda. Aham. Entendeu? Então, ela é o equilíbrio, assim. Ela, graças a Deus, pela minha esposa. Não sei o que eu seria sem a Michelle, não. Eu lembro que agora em julho as crianças foram para casa dos avós, de Hum. passar uns dias, e aí eu e a Raquel em casa, e o silêncio assim, aí eu falei pra ela, falei, Raquel, a gente não sabe falar da gente, cara. Então, Quando tá com as crianças, você fala das crianças, você fala uma coisa ou outra coisa, mas aí teve um dia que eu falei, mano, a gente tem que falar de nós, a gente tem que porque falar de nós. porque é Esse verdade. dia no parque a gente não tinha assunto. É, é Eu assim olhei pra mesmo. ela, deu um beijo, ela me deu um beijo, a gente parou. Ao olhar pra ela, ela tava feliz. Um sol batendo na gente assim. Eu fiquei feliz também. Compramos uma água de coco. Ficamos ali, Ah, bebeu água de coco. Cara, mas foi maravilhoso. Mas a gente não sabia falar coisa da de, gente. Que isso é coisa de louco, né? doido, cara. Não sabia falar, não sabia falar. Porque do ministério você tem muita coisa Não, pra fazer tinha. isso, Só que fazer assim, aquilo, ó, eu falava, reunião e tal. daqui a pouco tem ela, não fala. Não fala, Aí ela falava, mas você falou. Eu falei, não fala. é isso mesmo. Deu horário, o celular despertou, vambora. Pegamos o e veio embora. E foi muito bom. Ô, nego, um hobby que você curte, tem? Nós temos. Mais por ela. Eu gosto de ficar em casa, trancado dentro de casa, sem ninguém. Vazio. Mas a Michelle gosta muito de passear no shopping. E eu também Ai, gosto, né? aham. A gente vai, ela quer ir nessas lojas de bijuteria, não tenho paciência nenhuma. Aí eu fico sentado lá fora, ela entra, vê as coisas dela, depois eu entro. Mas a gente gosta de passear nós dois assim no shopping, é um hobby da família. A gente gosta. Compra nada. Só Mas andar. vai, anda, 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 prova, não leva nada. Normal, né? Normal. Me diz uma Hum. coisa, o que que você gosta de fazer quando tem um tempo, uma hora vaga assim? Pastor, eu gosto muito de assim, pode ser coisa de doido, né? Mas eu sempre fico em casa, coloco os vídeos de Ministério de Louvor, e fico assistindo. Sabe que esse Você é podcast? doido? Coisa de louco, né? E nem é vídeo agora de 2000, não, vídeo antigo mesmo. Fico vendo debate de adoração do Diante do Trono, como que tratar com pessoas sanguíneas dentro do louvor. Eu fico vendo essas Só essa coisas. coisa. É só isso que tem no meu histórico do YouTube. Meu hobby é esse. Gosto de ficar na minha sozinho, sem ninguém, vendo E fica esses vendo vídeos. essas coisas. Eu gosto muito. Ouvindo música. Esse é meu hobby. Assim, sozinho. Eu não gosto de ouvir música alta, coisa de Aham. louco. Não gosto. Então, se eu tô assistindo no YouTube, assim, eu tô quietinho, em silêncio na minha, à noite, tá todo mundo dormindo também, aí eu vou e coloco e assisto. Isso me edifica. Como eu não tive experiência dentro da minha família de liderança, e não tenho, eu preciso aprender, né? É. Então, eu não E gostava hoje de. tem muito conteúdo, né? Muito Tem conteúdo bom, né? Tem muita coisa ruim. muita Gente, coisa tem ruim. muita coisa ruim, Tem, mas tem mas tem muita muita coisa coisa. boa. E, pastor, eu aprendi a ouvir quem tem experiência. Sabe por É. quê? Hoje eu tô calçando os sapatos dos nossos pais. Uau. Tá entendendo? Então, assim, hoje eu tô calçando um sapato do pastor. Tô calçando o sapato da pastora. E é apertado, É. entendeu? Às vezes não cabe. Eu uso 43, pastor usa 40. Não cabe no meu pé. E quando a gente calça os sapatos dos nossos pais, a gente começa a entender muita coisa. Amém. Hoje eu entendo coisas assim que o pastor passava, a pastora falava coisa de doido, que estão viajando. Hoje eu passo por isso e tem que passar calado. Mas eu tô calçando os sapatos dos nossos pais. Tá tudo bem por isso. Tá tudo É bem. minha hora de colocar. Vai apertar, Vai vai apertar. doer, Tá mas vamos doendo. lá, né? Mas não é isso. Quem falou que É seria isso aí. fácil? Não teve um curso para isso. Eu não tive, mas a nossa próxima geração não vai passar porque eu passei. Uau. Não vai. Não vai. Então é tudo escrito mesmo. Pastor, eu tenho tudo escrito. Assim, tô buscando isso aqui, porque eles não vão passar um erro de, enfim, certas coisas que aconteceu no ministério que marcou o ministério inteiro. Não tem por que eles passaram. Entendeu? Então tem que vir para o ensaio. O óbvio não é óbvio. Então tem que ter um pop mesmo. Amanhã, nova liderança, como vai fazer? Vamos fazer. É isso mesmo. Entendeu? O pastor ensina muito sobre isso. Então eu não posso ser negligente, não posso ser amador. Eu tenho que ser assim, buscar, sabe? Buscar ser um filho de Deus que ele escolheu para fazer aquilo. Então eu tô calçando os sapatos dele e não é fácil, mas eu sei que Deus me chamou para esse momento. E vai deixar um formato, né, Edilson? Um Eu legado, né? creio nisso. Existe um legado, né? Eu creio. O Senhor passou dos jovens. O Senhor não É, lidera mais os jovens hoje. E eu tenho lembranças dos jovens. é. Tá entendendo? Quantos anos faz isso já? Há muitos anos, nem sei mais. 2014 eu saí Olha dos lá, jovens. uns 10 anos, né? 10 anos. É o que o tempo que eu tenho de casado. Eu e a Michelle É. agora, em outubro, a gente faz 10 anos de casado. Nós estamos 12 anos juntos, né? 12 anos juntos e sou casado, muito bem casado, né? Mas 10 anos, e o tempo passou.
Hoje tem uma nova liderança, o Samuel fazendo uma Gente, excelência e era nos da jovens. nossa época, E né? era da Da nossa nossa época. época. O Samuel era da minha liderança, né? Da minha equipe Exatamente. de líderes. Teve um congresso agora dos jovens, foi Foi. incrível. Arrasou, né? Arrasou. Mas Overflow. então, começou agora? Começou no Não, Rendidos. Nosso começou. primeiro congresso foi Rendidos, né? Foi. Eu cheguei no Rendidos. Rendidos, aí foi o Insano, Participei também. Metanoia. Participei também. Leonardo Gonçalves veio no Metanoia. Só que nessa época eu já não era do Louvor dos Jovens. Eu tinha saído. Já tava. Porque naquela época o Lunacy para Deus tinha algumas agendas de sábado, né? É, Mas não podia atender, mas eu servia na igreja. é, Quando eu precisava, eu estava cantando, enfim. Mas nós temos uma história, né? E a gente precisa dar sequência nisso. é. A nova geração não vai viver o que a gente sofreu. Então imagina, hoje o senhor, o líder dos jovens do senhor. O senhor com certeza ensina ele, Davi, né? O O David. David. Cara, eu passei por isso, aqui não vai passar. É. A Tá gente um passo à frente, né? tem que ter esse olhar. Tem que ter esse São olhar. novos desafios, né? Novos Novo desafios. tempo, novos desafios, novas Exatamente. pessoas, novo momento. É novo tudo, né? É novo tudo. Eu tava conversando com o pastor semana passada. Tô assustado com os músicos. Falando do tema de Aham. adoração aqui. Hoje apague, apague, apaga o valor X, o valor X. Cara, É, até onde vai ser assim? É lógico que a igreja perdeu muito do secular. É um aham. tema que vai dar polêmica isso aqui, eu tenho certeza. Ter cuidado que eu vou falar. Mas se perdeu muito. Mas tem um outro lado também. Os músicos viraram sanguessuga. Pensando que a igreja é a fonte de renda, e não é. É. Tem que ter um lugar Não é, pra se porque a chamar de igreja casa, é né? lugar de casa. E casa tem mesa, mesa tem concerto. Uhum. E hoje os músicos não querem ser concertados. Dentro da nossa equipe podia ficar aqui contando histórias. Graças a Deus que são pessoas já com coração ensinável, né? Pelos nossos pastores. Mas se a gente não tomar esse cuidado, só vem para paga. Ou então, assim, pastor, a gente não pode usar o Ministério de Louvor como fonte de prazer. É, Vou lá, me escalo do mês, me sacio, toquei esse final de semana, agora eu vou quando eu quero. Não existe. é. Ministério de Louvor não é fonte de prazer. Sabe, é grosseira Aham. essa palavra, pode até soar um pouquinho ruim, mas é isso mesmo. É Cara, isso você vem mesmo. para se saciar e não serve a igreja, O sabe? princípio é servir, né? Entendeu? Vou lá quando eu quero? Não, tem que servir a igreja. Na verdade, tudo remete a uma coisa só, né? Tem os diáconos, e tem os diáconos do som, tem os Sim, diáconos do louvor, sim, tem os diáconos da porta, tem os sim. diáconos do estacionamento, Eu entendo também, tem os professor. diáconos do infantil. Com A gente tá todo certeza. mundo aqui para Em todo servir, né? lugar. Eu entendo que tem muitos pastores de outras congregações, não Sim, vou falar sim, da minha sim. igreja, porque aqui não aconteceu isso, tá? De outras igrejas que abusaram de alguns músicos. É Sim, verdade, eu sim, é posso afirmar verdade. isso. Mas não é a Mas de totalidade. todo, James. Não foi só do Mas músico. não é a Foi do totalidade. cara que Você pregava, tá foi do entendendo? outro líder lá de outra coisa, Então, foi assim, do ministro do infantil que o cara falou, você tem que estar em todos os. Não não, foi você vê só de marca, músicos que né? vêm na igreja para show. Então ele vem, É, toca, come e vai embora. é. Cara, não tem mais um ministro de louvor, não posso generalizar, mas que vem para ouvir a palavra, que vem para ser o corpo de Sai Cristo. dali sedento, né? Nós temos ministro de louvor que veio aqui e ficou, sabe? Enfim, não pode generalizar, mas hoje não me dá vergonha, mas eu oro, Senhor, que a nossa geração, o nosso time da nossa igreja, não se perca por R$ 50. É, Isso é muito sério. é muito Eu não vou sério. perder minha família, E e não vou sair da minha família para ganhar dá para 50 um outro reais. podcast isso aí. Dá. Dá um outro podcast isso aí. Mas tá entendendo? Aham. Eu não vou fazer isso. É. Então eu vou servir a minha igreja. Não tô na escala que eu vou fazer. Cara, o que tá acontecendo lá no First? Vou Tá lá. precisando de mim? Eu falei com o líder antes do First. Falei, cara, nós vamos servir. Mas aquela plaquinha lá embaixo? É, aquela É. plaquinha lá embaixo. E ó, você vai dar Não o é seu melhor tocando. sorriso. Não é tocando, né? Um dia desse, o músico, vamos descer a bateria pra baixo, tá que ele falou? Eu falei, meu irmão, sabe o que aconteceu? Eu falei, obrigado, entendeu? Mas você não vai participar, não. É, Você acredita que te fazer isso? é. Ah, mas como assim? Porque todo mundo serviu. Aí ele falou, também não vou participar não, porque eu tenho uma agenda. Eu falei assim, então você não dá pra servir nem na equipe de louvor. A gente tirou essa pessoa do louvor? Não, sabe o que a gente Não. fez? Estamos cuidando da pessoa. É. Por que não é sobre tirar? É sobre cuidar, né? Mas, e sim, mas a pessoa também tem que ter o seguinte, né, James? Ela tem que saber assim, cara, como eu tenho uma agenda, a igreja também tem uma agenda. Eu tenho que Exatamente. estar disponível E o líder tem para que que as estar de olho duas, nisso. para que dê certo. Sim, Para que não só na agenda de escalas, mas uma agenda de culto. Falar, cara, eu posso estar nessa escala, mas eu também posso estar eu tenho que estar nesse culto. com certeza. Tanto que a Porque gente não é só servir, também é cultuar. tem uma escala que a gente lança, faltando 2 semanas para acabar o mês, na última semana do mês, a gente lança a escala de todos os cultos, não só de quarta e domingo. Aham, Hoje nós entendemos que, cara, eu priorizo a sua agenda pessoal, certo. com a É sua isso mesmo. disponibilidade, mas essa é a nossa agenda. Você tá dentro. Uhum. Então, dentro daquela realidade daquela pessoa, ela sabe naquela escala, ela tem Eu que estar consigo estar comprometida. aqui, Ih, mas só na hora de tocar, não. Você precisa receber. receber também. Isso aí. Entendeu? Se precisar ir em outro ministério, tem gente do louvor hoje que serve no rolê. Tem pessoas do louvor hoje que servem no infantil.
montando lá o Coral Kids. E, enfim, nós E, precisamos estar em todos os e lugares. tem que ir, né? E ser pessoas fáceis para o ensinamento. Eu acho que essa é a questão. Ser Aham. uma pessoa fácil, né? Mas talvez eu acho que foi aí que deu aquilo lá que eu te perguntei, né? Por que que são difíceis? Porque Com ninguém certeza. facilitou, né? Não teve. Era só uma cobrança. A cobrança tem que estar, tem que fazer, tem que Teve um acontecer. culto, para acabar esse tópico aqui, se eu quiser falar mais coisas, teve um culto que era um domingo de manhã. O pastor Ney ia ministrar o louvor. Ninguém chegou no horário. Sabe o que aconteceu? Ele avisou para os diáconos que não era para nenhum músico subir no altar. Uau. Ele ministrou louvor sozinho, domingo de manhã. E todos os músicos estavam sentados lá. Todo mundo chegou para cantar, o diácono não é para ninguém subir. Domingo de manhã. E todo mundo sentou. E tá tudo bem. É, vamos- Isso ensinou todo mundo. A minha época foi assim. é, Hoje não dá pra fazer mais assim. eu lembro disso. Você lembra Eu disso? lembro disso. Você tava nessa época, né? Tava, E tá tava. tudo bem. Tá tudo bem. Vai falar alguma coisa pra você ver. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos fazer. Vamos fazer. É isso mesmo. Nego, pra gente encerrar, vamos de ping-pong Meu Deus. com uma palavra. Eu falo, eu não te mandei. Essa mano aí, não. Sabe que vai vir. Falei, essa é na surpresa, porque se eu ver ele vai sair. Ele é bom, ele quando ele sai, ele fica bom. Então, agora eu me produzo. Você corta, tá vindo, se Com- der ruim, tá? O ping-pong com uma palavra. Vida. Ai, abundância, Deus. meu tudo. Família. Razão de viver. Chamado. Identidade Propósito. está no centro da vontade de Deus. Comida favorita. Feijoada. Ah, eu sou gordinho! Você viu que eu falei uma coisa? É, então, né? Um livro. Não é da Bíblia, tá? Um livro. Ah, posso falar que eu tô lendo agora? Pode. Segunda edição, eu tô lendo Escolha Ser Filho, Uau. do pastor Fabiano Ribeiro e Diz da que é muito pastora. bom esse livro, né? É Eu muito ganhei ele, eu não li ainda não. pastor, é muito bom. Pastor Fabiano Ribeiro e Leila Paz, muito bom. Filme? Ai, Kingsman. Eu acho que é esse, Kingsman. É legal, é legal, É é muito legal. bom, É né? legal. Série. Série? Nossa, série. Terrível, mas teve uma que eu maratonei uma noite só. Uau. Foi. Nossa, que vergonha, não faz nada, né? Não, aquele La Casa de Papel. La Casa de Papel. Eu tô assistindo Yellowstone. É, agora? É, mas é uma luta, mano. Se assistir só um episódio, eu tô nessa luta. Cara, eu assisto um episódio e não assisto Não, mais, porque não, você quer entrar pra valer. até peço perdão. Mas La Casa de Papel acabou Não, tudo, eu foi maratonei à noite. vi Quando eu ia mexer na TV, tava de dia. de dia. Meu Deus. Livro da Bíblia. Salmos. Uma personalidade. Personalidade. Se não tiver, passa. Mas fala personalidade assim. É, que você fala, cara, eu acho da hora isso aqui, isso cria conteúdo ou não. Você fala, não, tem assim, Tem uma personalidade. Não tem. um lugar no mundo, Ah, minha casa. um personagem bíblico. Davi. Jesus, Jesus. Plano perfeito. Espírito Santo. Amigo. Amigo. É isso aí, gente. Eita. Esse aí é o Tiago de Santos, James Santos. É isso. Como quiser. Amigo, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um minuto aí, uma mensagem, falasse alguma coisa, Meu né? Deus. E aí a gente Tá. parte para os finalmente. Gente, lembre-se de olhar para Jesus. Ele é o nosso tudo. Tudo vai ficar bem no final. E não desista. Não chegou o tempo de olhar para trás. Siga em frente, que Jesus é o nosso alvo. Eu acho que é isso. Amém. Gente, foi uma alegria estar com você aqui, tá? Amém. Meu, te Valeu. amo, tá? Top, também te amo. Tamo junto. Ó, o senhor é minha referência, tá? Meu Amém. padrinho de casamento, meu pastor, minha amiga. Nós vamos vir um dia aqui para falar sobre paternidade. Nossa, Vamos armar uma mesa, eu, você, Samuca, eu acredito que agora eu posso falar sobre isso. umas 4 pessoas, a gente falar à luz da Bíblia, Nossa, Samuel, gente o que boa. você, o Muito que você passou, o que muito eu passei, marcação. porque a gente pensa assim, James, só o cara que não teve o pai que sofreu. Não, Não, de repente o cara que teve também sofreu, sofreu, com né? certeza. E eu penso que, às vezes, tentando acertar, É, o pai é um pai incisivo, abusivo, às vezes, em sim, alguma autoridade, verdade. tentando acertar, né? Às vezes a empresa dele é o ídolo dele, e às vezes O trabalho, o né? trabalho é o ídolo Ou dele. aquele lance de ser o provedor e É, a família acabou sofrendo por conta disso. Mas a isso, gente vai armar uma mesa de sua você vai ver. paternidade e a gente sentar aqui e bater um papo sobre isso. E eu acho que Vamos. será um tempo muito bom. Conte comigo. Obrigado, tá?
Pô, Beijo na pô, Mi, no pode James, deixar. né? Amo minha família, viu? Esposa, vai estar assistindo. Meu filho, amo vocês. E obrigado por esse tempo, tá? Obrigado Deus te aí. abençoe. Deus A abençoe. gente te ama. Te Tamo amo, tá? junto. Valeu, galera. Esse é mais um NasciCast. Fica com esse conteúdo aí, compartilha, comenta. Esse tempo é muito bom sempre. Deus te abençoe. Você nasceu para Deus.